Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 575. Eu sou o Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo Gustavo Heineken. E aí, gurizada, tudo bom? Antes de qualquer coisa, preciso dizer que a gente tem que parar de falar realismo pra tudo que parece ser de verdade. Realmente tem que parar de falar realismo. Muito bom, muito bom. Temos aqui também Duca Mendes. E aí, todo mundo que tá me ouvindo, tô aqui já em pânico pra ter que falar de musical. Olha, porque o musical, eu sempre digo, não vou deixar de repetir, filme com criança e musical, pra mim já começa com 3 de 5, mas vamos lá. Vamos lá. Aliás, né, as pessoas que estão ouvindo agora estão pensando assim, o quê? Segundo corte? É isso mesmo? Reunimos essas duas pessoas num podcast inacreditável. Isso é verdade, só você, Rafa, porque só a eu. gente tá pra gravar um segundo corte, tem tempo e não consegue. E aí a gente tá aqui, que é uma forma de fazer um segundo corte, né? Muito legal. Já conta que tá feito, então do Joe que a gente não precisa fazer, já tá feito. Já tá pronto. Tá feito. Isso. Em construção. Olha só que felicidade. A gente tá aqui então, meus amigos, pra bater um papo, porque depois de estrear em outubro de 2024 aqui no Brasil, o filme Coringa, Delírio A2 vem dividindo opiniões, né? O filme teve uma queda de 80% de bilheteria em sua segunda semana de exibição e parece estar desafiando aqueles que curtiram o primeiro filme e que clamavam por uma continuação e que de repente se viram aí tristes e enfim. Agora a gente tá aqui para falar justamente sobre isso. Então hoje eu, Heineken, Duca, vamos bater um papo sobre Coringa, Delírio A2 e falar sobre o que o filme trouxe de interessante, como que ele foi construído e discutir um pouco sobre a narrativa e a aceitação do público. Tudo isso, lógico, com muito spoiler. Por isso, se você ainda não viu o filme, pula esse podcast. Tem mais 574 episódios para você ir lá ouvir. Então dá para ouvir outras coisinhas e depois que você assistir, você volta aqui e dá pra ficar aqui tranquilamente ouvindo nossas opiniões. Inclusive o Joker 1, né? Também tem aí, pode ouvir. Verdade, tem o nosso papo e isso, tem também o filme disponível também aí pra assistir. É isso, dá pra fazer uma sequência. Muito bom. Vamos bater esse papo agora então no segundo ato desse podcast. 2 years ago, the name Arthur Fleck hit Gotham like a hurricane. The trial of the century. They believe Arthur Fleck to be some kind of martyr. Well, he's not. He's a monster. When you're smiling, when you're smiling, When I first saw Joker, when I saw you, the whole world smiles with you. for once in my life, I didn't feel so alone anymore. When you're laughing, when you're laughing. Chegava aos cinemas no dia 3 de outubro, Coringa, Delírio A2. Filme dirigido por Todd Phillips, que também tinha dirigido o primeiro filme, né, o Coringa lá de 2019, mas que também fez obras como Cães de Guerra de 2016 e a trilogia Se Beber Não Case, entre vários outros filmes. O filme foi feito com cerca de 200 milhões de dólares e até o momento o filme arrecadou pouco mais de 164 milhões de dólares. Em Coringa Delírio A2, a gente tem o roteiro do Scott Silver, que também tinha feito lá o roteiro do Coringa de 2019, também fez O Vencedor de 2010 e 8 Mile de 2002, e o próprio Todd Phillips também participou da confecção aí desse roteiro. Aqui nessa história nós vemos as consequências das atitudes do Arthur Fleck após o primeiro filme, né? Isso é, ele está preso no asilo Elizabeth Arkham para os criminosos insanos. E lá ele vive uma rotina pouco produtiva em um ambiente super autoritário. Ele vê um foco de esperança quando ele conhece a Lee Kinzel, uma pós-graduada em psiquiatria que se auto-internou em Arkham devido à sua curiosidade e fascínio pelo Arthur. Agora, com um pouco de esperança e prestes a ser julgado, o Arthur deixa aflorar o seu lado maníaco e psicótico enquanto tenta equilibrar a realidade que o sufoca. Tudo isso envolto
a um musical que traz o lado emocional do Coringa à tona. A música do filme é feita pela musicista Ildur Ganadudir, que trabalhou em Tar, de 2022, em alguns episódios, né, da série Chernobyl, de 2019, fez o primeiro Coringa em 2019, inclusive ganhou o Oscar pelo trabalho que ela fez lá no primeiro filme do Coringa. A edição é do Jeff Grove, que tinha feito também o Coringa de 2019, mas também trabalhou em Sherry, Inocência Perdida, de 2021, Cães de Aluguel, de 2016, entre outros filmes. E provavelmente a gente vai falar bastante aqui sobre a edição, afinal de contas, estamos com 2 editores aqui, não é mesmo? Bom, no elenco nós temos o Joaquin Phoenix, né, como Arthur Fleck, ou Coringa, temos a Lady Gaga vivendo a Lee Kinsale, temos o Brendan Gleeson como o agente penitenciário Jack, temos a Catherine Keener como a advogada Marianne Stewart, temos a Zim Betts, que volta, né, como a Sophie, que foi aquela vizinha por qual o Arthur estava apaixonado no primeiro filme, temos o Larry Laughton, que faz o promotor Harvey Dent, e temos o Leif Gill como o Gary Puddles. Bom, meus amigos, como eu disse no começo desse podcast, né, a gente está diante de um filme que tinha muita expectativa, né? Devido ao primeiro filme, que fez muito sucesso. Deu o primeiro Oscar para o Joaquin Phoenix lá em 2020, de melhor ator. E não foi só isso, né? Ele foi indicado a melhor filme, melhor roteiro adaptado, melhor edição de som, melhor maquiagem, melhor edição. E levou também o Oscar de melhor trilha sonora. Tudo isso para dizer que ele foi um desses filmes que uniu aquela fanbase da galera que curte herói e tudo mais. E a galera, né, que gostava de uma boa história e tudo mais. Então ele acabou fugindo daquele paradigma de filme de herói e ele ganhou muito corpo, principalmente com o passar do tempo. 5 anos depois chega Coringa Delírio A2, com uma proposta totalmente diferente e mais, né, regado a essa expectativa da galera que já tava ali querendo ver o filme. Eu queria saber primeiro isso de vocês, assim, como é que vocês veem essa expectativa do público e essa quebra de expectativa em sequência, né, com o filme chegando e tendo quedas, né, de bilheteria, galera xingando muito no Blue Sky lá. É, muito louco. Heineken, se você no Blue Sky é ótimo. Heineken, se me permite, eu queria fazer responder com CPF, como digo aqui, né? Porque a gente, até pra quem não conhece, não teve a oportunidade de ouvir o segundo corte, que a gente entra um pouco mais na parte técnica, né? Mais do que aquela coisa, gostei ou não gostei do filme, o ator não atuou bem, a gente é mais técnico. Aqui eu vou pedir o direito de usar só o CPF mesmo e dizer o gostei ou não gostei. Não gostei é muito forte, mas eu acho que eu fiquei preciso ver de novo. Entende esse ponto? Sim. Eu fui esse cara que fui gerando uma expectativa muito grande, porque o apelo visual, quando começaram os teasers, os frames, né, os stills que a gente ia vendo, cara, era muito do que a gente tinha no primeiro. Então eu olhava e falava, bom, que vai mudar que agora tem Lady Gaga, porque o filme vai ser na mesma pegada, vai começar, e que bom, porque vai vir uma baita personagem, então adoro tudo que ela faz ali. Ao mesmo tempo, eu tava preparado, já vendo essa questão toda, essa polêmica, falei, cara, tudo bem não ser a mesma coisa. E aí o que me pegou, cara, ou o que não me pegou, porque foi isso, o filme ele passou meio que flat pra mim. Ele passou de uma forma que eu não consegui me conectar. Óbvio, brincadeiras à parte, a questão do musical, que de fato, pra mim é uma coisa que eu tenho uma certa dificuldade, embora seja músico. Mas a narrativa, ela não me deixa entrar no filme, ela me afasta um pouco. Quando ela entra no musical, ela me afasta para um mundo mais lúdico ali, que pra mim funciona de uma outra forma e eu me perco no filme. Mas o que aconteceu foi que eu tenho a mesma sensação de Joker, que eu falo, putz, o visual, a trilha, o áudio, o Foley, né? Pra quem não sabe, todos os sonzinhos que são feitos ali de efeito especial, tudo isso, assim, com perdão da palavra, do caralho, assim, tudo muito bom, tudo muito bonito. As lentes usadas, os aspectos, é tudo muito maravilhoso. Então, eu tava encantado por isso, mas parece que ao mesmo tempo eu não recebia aquela informação que me deram no primeiro. E olha que eu fiz assim, né, vai ser diferente. Aí tá bom, entendi isso nos primeiros 20 minutos, 30 minutos de filme. Eu falei, bom, tudo bem, estamos diante de uma outra forma de contar a história. A gente vai delirar junto, vamos lá, vamos entender que não é uma coisa tão ação, né? Tem uma coisa mais do pensamento, do desvio dos pensamentos, enfim. Cara, e o filme foi passando, e aí quando
daqui a pouco cantava de novo, e cantava de novo, e cantava de novo. E aí eu resolvia, não, mas peraí, mas é um delírio, né? Vou curtir essa parte, que aí é isso, acho que você tem que também se permitir. Eu fui entrando na onda, né? Eu fui tentando me colocar, né? Porque assim, eu esperava a ação, eu esperava ele cometer algum crime ou tal. E ele fazia isso, só que no mundo de pensamento, né? Então eu tive que me colocar nesse lugar pra tentar me conectar. Então assim, pra mim é muito difícil falar principalmente de uma obra dessa, que é um filme ruim. Longe disso, longe disso. Eu acho que é uma bela obra de arte. A gente tem que sempre pensar que tem muita gente envolvida ali, fazendo aquilo. Não é nada fácil. E eu acho que é sim muito bem feito. 755 pessoas, só pra ser mais exato. Né? Fora os que não estão lá, que não escreveram. Que ajuda. Os citados, né? Os citados nomeados. Então, assim, o meu resumo é meio isso, assim, eu não consegui, eu tive que usar o meu lado técnico, eu tive que deixar ele junto quando eu queria só, né? Eu vi no momento de muita correria, eu falei, pô, vai ser o momento de eu desligar a cabeça, aquele Duca que vai tirar o editor, o montador, né, o técnico, vai só assistir. E eu tinha que trazer esse cara, porque eu falava, cara, por que eu não tô me conectando? Por que eu não tô me envolvendo? Não sou um profundo conhecedor dos quadrinhos, da história. Eu sou um cara que fui gostar do Batman, o último agora, né? Que é bem escurão, com a trilha de Radiohead, que tem muito mais a ver comigo, que é mais, vamos dizer, sei lá, adulto, talvez, não sei a palavra, feliz na palavra, mas eu acho que ele conectou mais comigo por ser uma coisa quase que mais realista, Heine. Era um Batman possível pra mim, acho que é o Batman que menos voou ali, sabe? Então, eu acho que eu gostei muito por isso. E o Joker, obviamente, eu ouço, vejo, conheço desde criança, mas não sou profundo conhecedor do personagem. Então, nem vou entrar aqui numa de julgar se tava a ver com o quadrinho, não tava, não é sobre isso. Eu vejo o filme, aquele personagem... Mas é por isso que eu chamei vocês, porque o que vai ter de gente chegando aqui falando, esse não é o Coringa, esse é o fulano de tal, que na revista tinha dois... Então, sabe... Não, justamente, eu nem entro nessa obra, seara aí. Porque eu não tenho nem cacife, nem conhecimento. Então, é isso, cara. Então, assim, eu vou ver de novo, tô ansioso pra ele sair logo no Apple TV aqui, né? Pra eu poder alugar, enfim, e ver, enfim, quando ele estiver disponível. Porque é óbvio que eu quero ver com calma. Eu gosto do diretor, eu gosto do montador, eu gosto da história toda, eu gosto da trilha. Acho, sim, o personagem muito bom e gosto quando eles saem daquelas coisas mais, não infantis, mas menos... não sei se eu vou encontrar a palavra, mas eu gosto dessa pegada que eu citei do último Batman e desse Coringa. Então, só isso. Minha conclusão, por hora, eu não consegui me conectar de primeira com a película, sabe? Eu acho assim, eu tenho muitas questões pra poder colocar. Eu sempre brinco no Joker 1 também, quando o filme saiu, eu falei isso também pras pessoas, que eu sou um dos candidatos pra participar de podcast melhor nesse sentido, porque eu, de fato, trabalhei muitos anos como palhaço, né? Quase 20 anos como palhaço de hospital, palhaço de rua, palhaço de teatro, como clown. E trabalho com, né? Como o pessoal fala, trabalho com cinema, mexo com cinema. Eu mexo com cinema já tem alguns aninhos também nessa área, né? Eu já trabalho com a montagem e dando aula de montagem. Então, assim, realmente o filme me pega muito pela temática. Porém, em minha defesa, eu já cheguei a ler uma revista em quadrinhos chamada Piada Mortal, que eu acho que é relacionada também com esse filme. E eu já vi uns 2 ou 3 filmes desses Homem Roxo que explode o planeta. Então, assim, eu não sou completamente, absolutamente de fora. Mas falando mais sério, eu sempre achei muito curioso o fato do Joker ser mais um personagem da carta do baralho como alguém disruptivo e contra a expectativa do que propriamente uma associação ao palhaço. Eu acho que ele se veste de palhaço e nesse filme uma coisa que me faz gostar mais um pouco do que o primeiro é que eles não têm o trabalho da clownaria sendo colocado como uma referência de construção do personagem Joker. Pelo contrário, ele nem é citado como palhaço. Ele é citado por 2 vezes como, ele tá... Quando o Gary fala pra ele, ele tá ali, é aquele cara sentado ali de terno e de clown make-up, né? De vestido e fantasiado de palhaço. E essa é uma diferença que eles fazem no segundo filme pro primeiro. No primeiro ele tinha um aspecto mais comediante, porque o Joker, como personagem, até onde eu sei, ele é um comediante, mas assim como o Stephen King não entendi nada de palhaço, mas escreveu uma obra sobre
It, né? Com um palhaço. Assim como o Bob Kane, que escreveu esse personagem lá em 1900 e lá vai dinossauro. Também não entendia nada de palhaço e escreveu um personagem que era um comediante e nem entendia de comédia propriamente. Porque tem esse lance, né? O personagem tem que fazer piada em alguns momentos e o cara não é bom em comédia. Porque quem escreve comédia, escreve comédia. Se você não sabe escrever comédia, você não se aventura por escrever comédia. Que é uma coisa que acontece em quase todos os filmes de super-heróis, eu acho. Que tem um personagem que é super inteligente. Tá, só que a gente vai escrever uma cena desse personagem. E quem escreve tem que ser super inteligente. Porque você vai escrever, o cara teve uma ideia genial, uma ideia brilhante. Sim. E quem é que vai escrever a ideia brilhante? Porque tem que ter alguém que tem uma ideia brilhante para escrever. Ou então vai ficar o que muitas pessoas, eu já vi na internet, muita gente falando disso, que quando você tem personagens que tem que ser inteligente, o que eles fazem é emburrecer todo mundo em volta desse cara inteligente para que esse cara pareça inteligente. E é um pouco o que acontece aqui, né? O Joker, ele parece ser uma ideia de piadista, comediante, o personagem clownesco, mas ele não tem absolutamente nada da clownaria, nada da história do palhaço, nada, absolutamente nada. Ele é uma pessoa vestida, ele tá pra um palhaço tal como uma pessoa numa festa de Halloween tá vestido de médico ou enfermeiro, tá pra medicina. Eric, mas você não acha que rola uma certa ironia quando você coloca esses agentes penitenciários falando, você é comediante? Conta uma piada aí. Citando ele, né? Não, eu acho que tem todo o processo e o que eu gosto muito é a representação que se tem, não só do palhaço, mas a representação que acontece em termos dos policiais e a opressão. Eu acho que o filme é muito brilhante nesse sentido de representar uma realidade que a gente vê das situações insanas, né, da insanidade que acontece na sociedade. Eu achei o filme, né, pra colocar uma opinião pessoal, embora a minha opinião pessoal não vale nesse momento, mas eu achei o filme muito bom com muito sucesso no execução de atores e criação de personagem, fazendo a distinção clara do que é uma interpretação para uma representação, porque você tem, de fato, uma distinção clara, porque o cara está dividido em dois, e aí é diferente de um personagem que interpreta um doido que tem duas personalidades. Não, ele está interpretando uma pessoa que interpreta uma outra dentro dela. E isso é um pulo de dificuldade narrativa, interpretativa e representativa. Não só de dirigir muito complicado, e é uma coisa que todo mundo já colocou, que esse filme só existe e só é desse jeito porque o Joaquin Phoenix é o ator que o faz. Porque se tirasse uma pessoa e colocasse um ator com um pouco menos talento, com um pouco menos potência cênica, digamos assim, esse filme não consegue se sustentar. E é de verdade. O personagem é muito bom porque o ator é muito bom. E aí tem uma coisa que eu tava assistindo, o Larry Sher, que na verdade é Lawrence Sher, é o nome dele, mas todo mundo chama ele de Larry Sher, que é um cinematógrafo, né, que assina a direção de fotografia desse filme. Ele tava num podcast falando que o Todd Phillips, que é o diretor, ele não ensaiou nada. Tipo, esse filme foi feito sem ensaio e sem blocking. Você já pensou, Duca, um filme feito sem blocking? Que loucura. Tipo, não dá pra fazer um filme sem blocking. E esse filme foi meio feito sem blocking. Ele, estabelecia meio teatralescamente os cenários e as iluminações, todas ligadas o tempo todo. Foi filmado todo quase dentro de estúdio. E assim, todo momento que o cara tá maquiado e tá lá, tá valendo qualquer coisa. Então, lê a cena, passa o texto com a Lady Gaga, o pessoal em cena, as câmeras já estão ligadas, já estão prontas. Qualquer momento em que a cena acontecer, acontece tal qual o teatro. Você não tem um momento que você fala, peraí, deixa eu fazer de novo essa parte porque eu errei, como acontece às vezes em podcast, como acontece em quase 100% da história do cinema. Ele não só foi feito de uma maneira muito mais aprofundada no valendo, porque ele não tem ensaio. Então os caras colocam a câmera, e eles também fizeram uma coisa que não é comum, que é filmar com 2 câmeras o tempo todo. Sim. Então eles tinham 2 câmeras o tempo inteiro em contra para poder pegar as reações. Então quando você tem a Lady Gaga fazendo o over the shoulder com o Joker dentro, né, tá lá a Arlequina e o Joker dentro da prisão, aquela cena é feita num take só, ou em 2 takes, mas ela é feita em um bom take, porque você já tem a câmera dele e você tem a câmera dela já em cobertura. E isso é uma caracterização um pouco dessa coisa de representação, de tipo assim, o que você for fazer é muito improviso, é muito dentro do esquema, então não tem como você fazer blocking do cara, você tem que se levantar e sentar pra ajudar o continuismo ou qualquer coisa assim, porque eu preciso da lente nesse lugar. Ele simplesmente deixa a coisa fluir de uma maneira muito mais agressiva, o que dá caráter de representação maior para o ator poder fazer, porque se você pega uma pessoa que não tem experiência em cinema, atuando
sem blocking, ele fica desesperado, cara. Eu faço curtas aqui, dirijo e ajudo o pessoal na faculdade. Toda vez que eu pego um ator profissional e que a gente pega um diretor, porque na minha faculdade que eu dou aula, a gente tem alunos que tem que dirigir cenas. Então a gente contrata ator profissional pro aluno que tá aprendendo a dirigir, certo? E aí quando ele vai dirigir um ator profissional mesmo, que tem, sei lá, 10, 12, 15 anos de carreira, e o diretor é muito novo, ele não sabe dirigir o ator ainda direito, ele não sabe pedir direito. E você vê o desespero dos atores profissionais quando o diretor não dirige. Você vê, eles ficam, mas o que é pra fazer? Eu não sei o que é pra fazer. Por mais que o cara seja muito bom, a falta do blocking é algo que eu acho absolutamente incrível pra esse filme. E aí dá um caráter um pouco mais representação da realidade do que propriamente uma interpretação daquele personagem doido. Então pensa nesse split que o personagem teve que ter, né? Nessa divisão do que, o que é real da cabeça do personagem e o que ainda é fictício da cabeça do personagem pra gente. E aí eu acho muito crível, porque é isso, você tem policial violento, você tem um cara completamente pirado, você tem um juiz que acha que é maior que todo mundo, você tem uma personagem que é o par romântico, mas que na verdade é uma espécie de metáfora sobre o processo executivo, tal qual como, por exemplo, o Fortinbras é pro Hamlet, como alguém que posiciona-se na realidade para dar o ponto da realidade para a plateia, e essa é a mulher mais louca, porque é a Arlequina. Então eu achei com tantas camadas, cara, eu achei brilhante nesse sentido, assim. Mas eu concordo com o Duca. Tem um aspecto imaginativo demais no filme, assim, e eu acho ele longo. Eu tem vários momentos que eu pensei, nossa, tá grande, assim. When I first saw Joker, when I saw you and Murray Franklin, the whole time I was watching, I kept thinking, I hope this guy blows his brains out. And then you did. And for once in my life, I didn't feel so alone anymore. Forget your troubles, come on, get happy. Better chase all your cares away. Sing hallelujah, come on, get happy. Get ready for the judgment. A gente, não vou dizer que é contra, mas a gente sempre toca assim, galera, filme longo, cuidado quando você fala isso, porque filme longo às vezes é uma percepção e às vezes pode ser proposital, pode ser para que você sinta um ritmo diferente. E eu só tô dizendo isso porque eu, por exemplo, não sabia, eu sabia das duas câmeras, sabia tal, mas eu não sabia que não tinha, por exemplo, blocking, como o Heineken falou, que é essa coisa de você posicionar, ensaiar pra onde vai, o que e tal. E eu senti de alguma forma o timing do acting diferente. Eu senti que a coisa era um pouco mais frouxa. E aí eu comecei a entrar numa, eu falei assim, pô, vejo o Joaquim nesses memes que tá rolando, que ele não tava afim. Será que ele tava atuando meio, não tava com vontade? Mas não é isso, né? Óbvio, jamais. Mas ao mesmo tempo eu senti uma coisa, a palavra não seria essa, mas mais frouxa. Mais despojada, um pouquinho mais displicente, meio que de sentir mesmo a cena, né? Eu senti que ele tinha um ritmo ali que era meio... Cada um tava mais teatral. E é engraçado você ter falado, porque eu não tinha concluído esse raciocínio, Heineken, mas agora você falando, eu acho que faz muito sentido. E isso pra gente, que principalmente teve uma primeira experiência com o Joker, que é pá, corta, vai, acontece, explode, tiro, e aí aquelas dinâmicas de pausa, de repente uma violência. E esse filme não tem nada disso. Esse filme é uma coisa que, assim, é quase no tempo da vida real. É muito estranho isso. Eu senti uma coisa... Não é, Rafa? Você sente um filme meio que... Porque, né, uma das coisas, uma das mágicas ou da fantasia do cinema e da edição é a gente poder brincar com o tempo, né? Fazer o tempo passar diferente. E o filme talvez seja percebido longo, não porque ele tem 2h18, mas porque ele tem esse ritmo meio frouxo mesmo. Como se o diretor falasse, ó, dá o texto aí. E aí, vamos ver, pô, valeu, não me importa que essa cena tinha que ter 1 minuto e teve 1h40, não tem problema. Então, acho que isso é controlado ao filme, é a forma que eles lidam com a coisa. Então, é legal, Heineken, é legal você ter falado isso, porque eu acho que bate muito com esse pensamento. Tem duas belezas em relação a esse filme. No Joker 1, o Jeff Groth, que também é o montador desse 2, né? Eu me lembro que na época eu assisti algumas entrevistas e tal, e ele disse que esse tipo de filme só dava pra fazer com esse tipo de ator.
porque ele falou que uma das belezas que é editar material do Joaquin Phoenix é que ele não precisa de supervisor de roteiro, de gente fazendo continuismo nos takes. Continuismo, de cena, né? De corte de câmera. Porque o Joaquin Phoenix tem a total noção da altura que fica a mão e ele usa esse exemplo nos podcasts, ele tem a absoluta, total noção da altura que tava o dedo dele segurando o cigarro no take 1 pro take 2. Tipo, termina o take 1, vamos fazer de novo, deu um problema no foco aqui, beleza. Ele põe a mão no mesmo lugar, na mesma altura, porque tem uma percepção, que é uma coisa meio do teatro, que é uma coisa de atuação com profissão pró mesmo, tipo, gente que sabe o que tá fazendo. Técnico. E o Joaquin Phoenix é um desses atores que sabe o que tá fazendo, ele não é uma pessoa talentosa, ele é profissional daquilo que ele tá fazendo, então ele tem condição total de levar o filme livre, sem precisar de blocking. Por isso, talvez o 2, o Todd Phillips tenha apelado um pouco mais. Falou, não, agora a gente vai deixar livre mesmo. Porque ele já entregou uma coisa mais solta na interpretação da outra vez e fez o que fez. Agora eu vou deixar aberto e sem preocupação. Outra era que eles não tinham. E isso o Lawrence, né? O Lawrence fala, o cinematógrafo fala que eles não tinham a percepção que eles estavam fazendo um musical. Eles mesmos não se citavam como musical. Eles sabiam que existe um gênero musical e ele provavelmente encaixaria-se no gênero musical porque tem música. Mas narrativamente ele não tem musical. As cenas de fantasia são dentro da música. E as pessoas querem chamar isso de musical. O marketing usou esse aspecto do musical. E eu, como eu sempre falo, se eu pudesse ajudar os publicitários, além de prendê-los em cadeias, eu ia sentar eles no lugar e falar, gente, para de atrapalhar o público. Porque quando você vende uma peça como musical, você faz o Duca não querer assistir. Né? Você já diz pro Duca, o Duca não vai ver. Quando você fala que é um musical, você já fala pro Duca não ver. Esse Duca espectador já foi assim, quando a menina solfejou, eu falei, e é realmente isso, é muito claro, que é uma cena que assim, olha, estou delirando, vamos para um lugar que por acaso tem música, mas quando começa a acontecer, eu vejo, ela vai cortar um pão, vai começar a cantar, e aí já fica esse pânico, mas é muito da construção, como aconteceu lá com The Whale, não vai por causa disso, assim, com o Heineken é o cara que tem uma frase que eu mais gosto, assim, os críticos atuais, a publicidade atual, o marketing atual, a mídia atual, ela tá se especializando em tirar as pessoas da sala. Deixa a pessoa ir lá ver e concluir. Talvez eu teria chegado lá e falado assim, putz, não é um musical. Não tem é. música. Mas é justamente isso. Mas eu fui com essa cabeça, bom, vou ver um filme que é um Joker musical agora. E não é. Mas é muito bom esse ponto, Heineken. E tem umas coisas brilhantes que eu acho, tipo, a segunda parte que eu acho que tem no filme que é interessante é como o aspecto técnico, principalmente do aspecto técnico de câmeras, ele ajuda muito a relação metafórica, metafísica ou semiológica, digamos assim, para a história se passar, porque você tem um ator que entende muito do que tá fazendo, atuando um personagem que tá interpretando um outro personagem, né? Tipo, você tem o Arthur dentro de uma pessoa e dentro dele tem um personagem que quer sair, que é o Joker, que tem uma outra forma de falar, não só de se vestir, mas outra forma de falar. Então você tem 2 layers de um cara interpretando um personagem de cebola, que o pessoal no teatro gosta de usar, que você interpreta um personagem que interpreta um outro personagem. Você tem uma cantora interpretando uma personagem que tá solta para poder cantar separadamente numa outra figura e que, sim, ela tá dentro do aspecto absolutamente lúdico e abstrato. Então, nada em relação à Lady Gaga tá vinculado à história do filme propriamente, mas é a história do Joker em si. Então, você tem que entender que a Lady Gaga, ela tá, né, a personagem da Harlequina, ela é o alter ego do Joker na expressão do texto. Tanto que ela aparece só nos momentos em que o personagem tá, de fato, fora, né, da realidade. Tem um momento que, não sei se as pessoas perceberam isso, que é muito sutil. Quando ele tá assistindo a TV, a primeira vez que como é que fala isso? O advogado do governo. É o promotor. Promotor, obrigado. Promotor, exatamente. O promotor, enfim. Ele tá lá falando que vai condená-lo à morte. Ele fala, esse cara vai ser condenado à morte porque ele é um doente, um monstro, não sei o que, usa essas palavras. E ele tá todo mundo na prisão assistindo assistindo aquela TV. E ele tá em pé, bem no meio, olhando bem assim pra TV. O take é um contra de frente meio americano, próximo dele, mais ou menos umas 50 milímetros próximo dele. Aí vai pra uma 38, ou 35, uma 40, sei lá, bem aberto, pra tentar, assim, aberto porque o cara vai pra longe, pra tentar mostrar um pouco todo mundo.
Ali, mas ainda com aquele lance fechadinho, né? Assim, porque ainda é uma 30 e poucos, não é uma 17. Então vai pra uma coisa meio aberta. E aí você tem personagens lá dentro falando, ô, Arthur, o que você acha disso, Arthur? O que você pensa dele achando isso de você? E aí faz meio que um over the shoulder de baixo pra mostrar ele vendo a TV. E aí na TV, cara, tá passando um desenho animado. Não tá passando documentário, não tá passando noticiário. Então, tipo assim, ele não enxerga o que a gente enxerga. E aí, nesse momento, ele começa a dançar e cantar. Ou seja, ele tá sempre nesse pulo, assim, sabe? E tem um outro momento em que ele tá se referindo a Nova York. Eles citam. Eu até perguntei isso pro pessoal do Podcastinadores, que entende bastante desse negócio de revistinha. Maravilhoso. Que a Gotham City é Nova York, ou pelo menos a cidade onde está o Batman, ela é Nova York. Isso, até eu me liguei. Só que eles não se referem a Nova York, eles se referem a Gotham City, eles nunca falam Nova York. Só que no filme, a sentença é dada no Nova York. A sentença, ele fala, o estado de Nova York contra Arthur Fleck. Tipo, eles citam isso. Só que na rádio, quando ele tá escutando a sentença, eles estão citando Gotham City. Entendeu? Tipo, eles dividem o filme o tempo todo nesses dois lugares, que é o mundo da fantasia, que acontece essas pirações de música, e o mundo da realidade, que ele tá vestido de Dwight. Não, isso nem é um easter egg, assim, isso é bem nítido, né? É bem claro, é bem carregado para que a gente entenda as diferenças. E eu achei isso brilhante, porque é isso, você só consegue fazer esse tipo de interpretação quando você tem um ator que entende, obviamente, de clownaria, entende, obviamente, de representação, não só em interpretação, né? É preciso que a gente deixe claro que existem essas duas diferenças, e os atores treinados, atrizes que trabalham e são, né? Principalmente quem vai muito para a faculdade ou quem fez faculdade, passa por isso, porque tem uma parte muito acadêmica envolvida nisso, né? Que é discussão entre as diferenças entre você ser um palhaço, um personagem, ou você ser um representante ou um atuante, né? Quais são as diferenças de personas que você pode assumir em relação à manipulação imagética para que o público possa ter uma fruição funcional, né? Como que isso vai relacionar com o personagem? Você só consegue isso quando você tem um ator que tem consciência e sabe fazer isso no sentido de... E aí, obviamente, sou eu falando, mas eu acho que ele pode ter chegado muito tranquilamente no ombro do Todd Phillips e falar, faz o seguinte, cuida da sua parte que eu cuido da minha. Porque a minha aqui eu garanto, entendeu? Tipo, eu sei o que esse cara vai fazer, qual o momento em que ele tem que interpretar que ele tá nervoso, qual o momento em que ele tem que perceber que ele tá fora, né? E você vê isso em todo momento do filme. E aí, isso escoa na técnica de escolha de lente, inclusive, né? Quando que vem bokeh de duplicidade de anamórfica, quando vem distorção de imagem ou não. Tipo, tá tudo tão cravado, cara, que eu fiquei impressionado como o filme é brilhante nesse sentido. Mas, como eu falei, ele é esticado, devagar, e a história não termina bem ou mal, né? Meio que é só uma elucubração visual de uma imagem baseada num personagem. Quase que um recorte, né? Você sabe que, até dando um passo para trás, porque eu até comecei perguntando para vocês sobre essa questão, né, da receptividade, por conta das expectativas e tudo mais. E tudo isso foi só uma resposta, né? Nossa, não, mas uma pergunta. Bom, vai ter mais 2 perguntas só e acabou, né? 4 horas de episódio, 2 perguntas. Mas é que eu acho ótimo, porque quando a gente entra dentro desse universo das redes sociais, você sempre tem os sentimentos muito aflorados. Então, tem gente que, é um lixo, e tem gente que acha genial. É sempre assim, né? E eu acho que tem uma coisa interessante nisso tudo que vocês estão falando, porque quando vocês falam do Joaquin Phoenix, eu acho ele excepcional, assim, e todas as vezes que eu vejo ele em tela, ele é hipnotizante, assim, ver esse cara em tela. E eu já fui pro cinema sabendo de toda essa repercussão ruim e tal, mas, cara, nos 3 primeiros minutos de filme, quando ele começa com uma animação estilo Warner Brothers, lá dos anos 90 e tal, eu já falei assim, beleza, eu preciso me desprender completamente do tal realismo, entendeu? Eu tô entrando num lugar completamente lúdico aqui, porque ele faz um corte muito abrupto, assim, tipo, ele vai do negócio, tipo, completamente lúdico, né? Ele mostra esse desenho, ele corta e de repente você tem um personagem magro e maltratado dentro de uma prisão, então você vai tipo de uma coisa super infantil até pra algo totalmente
cru, assim, sabe? Sim. É agressivo, né? Um corte agressivo. Totalmente. E é nesse momento assim, eu falei assim, não, beleza, ele já tá me mostrando nesses primeiros 5 minutos de filme aqui que eu preciso entender que a gente vai fazer essa mescla constante entre essa coisa totalmente lúdica e uma coisa muito crua, assim. Então eu preciso estar pronto para receber isso. Agora, eu concordo quando vocês falam que ele não é um filme que me captura. E eu não vou apontar dedos, mas eu sinto muito pela Lady Gaga, cara, porque eu fiquei o filme inteiro falando assim, agora ela vai arrebentar. E não veio. E eu sinto ela muito contida, assim. Parece que ela tá o tempo, não sei se foi essa direção, até cantando. É uma diferente da Lady Gaga que a gente... Mas talvez seja essa coisa, a gente esperou uma Lady Gaga, e eu acho que se atuação. Essa atuação, e tem uma coisa que se mistura ali, que eu ouvi falar também dessa coisa do Coringa, que a gente foi pego por ele, porque não entregou o que a a gente queria, e isso é uma coisa que ele subverte, ele tá o tempo inteiro te questionando, te enganando, né, fazendo uma piada ali. Eu acho que isso aconteceu com a gente caiu na piada, e isso faz parte, né? Não gostar pode ser o que ele queria. Então acho que é legal brincar com essa ideia também, porque ele não vai ser o que eu quero que ele seja, jamais, né? Então isso é muito legal. Mas é porque o outro filme que a gente viu a Lady Gaga atuando foi o Star is Born, né? O Nasce uma Estrela, que ela tava atuando junto com o menino lá, né? O Bradley Cooper, que não é um ator monstro de muito talento. E ela tava numa praia muito parecida com a dela mesma também, né? Não, e outra coisa, aquele filme ele dirigiu ao mesmo tempo que atuou, assim. Dessa vez, ela atuou com um dos melhores atores mais entregues do método Stanislavski possível, dentro de um personagem que de fato quase que incorpora um personagem profundamente, né? Que é o Joaquin Phoenix. E ela tava envolta num set de filmagem em estúdio, sem locação, 100% socado com... Cara, você tipo assim... Na hora de você fazer, sei lá, uma defesa de uma tese, você tá na sala fechado com o Steve Hawkins. Bem cruel, né? Bem cruel. É uma coisa de um parâmetro com muita dificuldade. É quase que um ator de Malhação numa cena com a Fernanda Montenegro. Com a Fernanda Montenegro, exatamente. O cara vai fazer o quê? Ninguém tem vai fazer o quê? Vai ficar lá, tipo, né? Cara, vou responder o texto. E não diminuindo ela, porque eu acho que ela já se provou muito. Eu acho até que ela tava solta nesse sentido, mas eu ainda acho que a interpretação dela, ela de fato estava tentando criar aquele personagem, porque faz sentido, que é o que eu acho que, por isso que eu tô falando essas coisas todas. Pra mim, você vê claramente uma pessoa que tá atuando porque interpretou um personagem que foi escrito, que tá lá, ela tá chorando aqui, ele tá triste aqui, esse é o texto que você dá. E pro Joaquin Phoenix existe um trabalho de mesa de criação do personagem, de nuances de falas, de microatuações, né? De pequenos pedaços de pausa que significam entendimentos, que faz o público entender, tipo, é a diferença entre um ator e uma pessoa intérprete. Exato. Só que eles estão em cena juntos, então você tem que dar esse desconto, porque ela não é uma atriz, né? Ela é uma cantora, tanto que na hora que ela tá cantando no piano e tal, e ele tá cantando, você fica... Aí entendi. Agora agora ele sapateia. Isso, agora ele sapateia. E ali você pode botar um monte de áudio de fora, fazer um ADR, que tá tranquilo, que você compra, né? Só que tem pequenos detalhes, né, da coisa. Até quando ela aparece pela primeira vez, antes dela aparecer, a voz que você escuta é dela cantando. Ela lançou um disco agora, todo baseado no filme, e as músicas são muito bem cantadas. Eu acho que tá dentro de um gênero, assim, até quando o pessoal fala que ela não tá muito boa, até cantando no filme, eu acho que é porque a música, ela é sutil, tem muita coisa de ar aberto, né, que não é normalmente o que ela canta, né? Ela canta muita voz de cabeça, né, ela tem muito o tom muito mais alto na cabeça, e nesse tem muito ar na voz, tudo tem, ela tá meio falado, né, porque a coisa é um pouco mais soltona mesmo, assim, o matching, né, o ADR desse filme é muito bom, se você for pensar que você tem um ator que não canta, e ela cantando, e tá muito bem feito a mescla, porque a voz dele mesmo, ainda que tá com autotune bem pouquinho ali, tem um quezinho só de afinação, mas a pós de música desse filme é muito bom,
Por isso, talvez eles tivessem colocado, e talvez tenha sido esse o caminho, né? Isso, de novo, eu que acho. Mas talvez tenha sido esse o caminho. Falou, ó, vamos puxar a música pra trás, porque assim, o Joker a gente consegue mandar, ok, faz o que você puder e vai na loucura. Mas pra Lady Gaga não, porque se ela faz a música aloprada e canta a música aloprada, não tem ninguém, nem no departamento de música, não tem ninguém no departamento de áudio que vai dar conta desse cavalo andando. Vai falar, não, gata, volta aí 30 pontos, faz o básico só pra gente poder seguir. Porque não tem o que fazer, porque também o filme não vai ser uma música, não vai ser musical. É o Joker o nome do filme, a gente precisa botar o Joaquim louco. Você só vai tentar acompanhar, entendeu? Canta, né? mas vai canta ilustrar pouco. Alguns momentos. Né? Vai ilustrar. Canta, mas canta leve. They're sending me home. Why? They're saying you're a bad influence on me. This is gonna be good for us. Now I can be at your trial every day. I can see you every day until you get out. We're gonna build a mountain. You promise? I wanna see the real you. Eu vi alguns críticos, e isso é um troço que também eu fico maluco com isso, que tem gente que Por que pega você e fala faz assim... isso, cara? Pois é. E tem gente que fala assim, pô, você assiste o segundo filme, ele tem a proeza de piorar o primeiro. Eu falo, meu amigo, Nossa, é só você não assistir. Não. Aí não entendeu. Não tem nada a ver. Essa tecnologia não existe ainda, gente. Não Quando tem você nem fala como, que o filme 2 exatamente. destrói o 1, só quando você der play e ele entrar na internet e matar todos os arquivos e corromper os arquivos. Exato, porque o filme ele só pode ser responsável por ele mesmo, né? Não tem como um filme destruir. Essa tecnologia ainda não existe. Um dia, talvez a gente invente o filme 2 que destrói o arquivo do vídeo 1. É difícil a gente assumir que a gente foi frustrado, né? É difícil. É difícil, É uma dificuldade, porque assim, exato. a gente esperou. Peraí, eu fui lá e paguei. Como é que esse filme não entregou o que eu queria? É difícil a gente assumir, ainda mais com uma franquia como essa, né? Que a gente, tem obrigação de fazer um negócio legal, visto primeiro. Então, o que matou foi sua ideia de Joker, não é o que matou o primeiro filme. O primeiro filme continua lá, maravilhoso pra muita gente. E eu achei, inclusive, quando eu parei pra pensar no primeiro filme e agora vendo o segundo, pra mim teve uma continuidade dessa loucura do Joker que pra mim fez um sentido, porque quando eu parei pra pensar no primeiro, vocês lembram aquelas cenas, tipo, depois que ele mata os caras no metrô e ele vai pro banheiro e ele dança ali e tal, já existia uma musicalidade ao redor do personagem, um ritmo que era muito visual aquilo tava muito ali já. E de repente quando você pega esse personagem, você enclausura ele e ele tá completamente isolado, sozinho e fez tudo que ele fez e tal, o fato de você ver essa música aflorar dessa forma expõe, escancara essa loucura vindo à tona, assim. Total. Eu acho ótimo quando tem o pessoal que faz aquelas edições de brincadeira e aí coloca, tipo, ele dentro do banheiro e tira a música e daí só fica um cara dançando. sim. Porque é isso, entendeu? Exato, e aí aqui é a mesma coisa. Tipo, se você for parar pra pensar a cena de uma forma crua, ele conversando com a Arlequina, é os dois falando ali do relacionamento deles e tal, mas pra ele aquilo ali é canção, é dueto, aquilo ali é outra coisa, entendeu? E tem a dança, né? Tem um momento em que ele dança de novo no mesmo tom, na mesma música, né? A Yuri fez a mesma música de novo, o tema volta, e ele tá preso na jaula, né? Lá na cela, ele fica lá preso na cela, e ele começa a dançar depois que ele assume e demite a funcionária, que é quando ele aceita, né? Ele vai pra dentro do corpo dele, mata o Joker e sai e fala, eu não posso mais fazer isso, eu não aguento mais fazer isso. E aí ele demite a advogada dele. E aí depois que ele vai preso de novo, ele volta pra cela, né? Que é essa prévia, ele dança de novo, simbolicamente da mesma forma que o Joker nasce com aquele bullying lá no metrô, que ele sobe a escada, fica preto e branco, ele entra no banheiro e ele começa a dançar pra expressar aquela loucura que estava acontecendo com ele. E ele faz de novo, ele se encontra, inclusive tem um retake daquela cena, né? Dentro do filme tem um momento que a gente volta pro banheiro, ele olhando pro espelho e sem saber o que fazer no espelho. Porque esse filme, o tempo todo, ele não sabe se ele vai, de fato, expressar o personagem
ou não, que é exatamente o que acontece no prólogo do desenho animado. O prólogo do desenho animado é o filme inteiro, é uma sombra que se passa por ele, mas que na hora que vai apanhar, a sombra passa a maquiagem de volta pra ele, passa as roupas pra ele de novo e vira sombra e desaparece. E aí quem apanha é o Arthur Fleck e não o Joker. O Joker ele tá sempre escondido. Por isso que também na cena final, quando o Joker tá morrendo, quem corta a boca pra virar o próximo Coringa é o mesmo psicopata que matou ele, né? No fundo, tem um cara lá e o cara tá cortando a própria boca, marcando a linha, o sorriso do Joker, né? Ou seja, como se o Joker fosse uma doença coletiva que tá acontecendo com todo mundo, e eu até acho que esse é um pouco o propósito do filme. Tipo, o Joker é uma doença coletiva a dois, né? Tipo, somos nós todos como sociedade. E toda hora é a mídia que decide o que ele faz ou o que pode, tipo, é um pouco do que é o fake news hoje em relação, né? Tipo, sai um fake news sobre vacina e tá todo mundo questionando se a vacina pode ou não pode. De repente, uma coisa que era super tranquila de entender, que era vacinação, passa a ser um problema, tem que ser discutido e vai ter gente que é contra, a favor, tipo, passa a ser um tópico, tal qual o cara passa a ser um tópico famoso. É só um bandido que tinha que ser julgado e criminalizado por ter matado tantas pessoas e passado por isso. Mas não, vira um show de espetáculo que vai pra TV com a gente querendo defender, gente mandando carta com fãs, se vestindo igual, tipo, o cara vira um delírio coletivo, ele vira uma ideia de delírio coletivo. E eu acho que isso é muito bem representado no filme, muito bem amarrado, dessa coisa das pessoas gerarem paixões. E aí, isso que o Rafa colocou de ser o lance de as pessoas amarem ou odiarem, o filme, eu acho que ele brinca muito com esse negócio, sabe? Porque toda hora que o Joker tá se ferrando, você tem ele rindo também, achando engraçado essa história toda. E eu vi umas pessoas falando, o Joaquin Phoenix odiou ter feito, o filme vai ser um fracasso. Cara, a galera deve estar chorando de rir de você falando uma bobagem dessa. Porque sucesso no cinema é muito mais do que esse seu blog que você escreve. Tipo, sucesso no cinema é muito mais complexo do que isso. Às vezes o que a produtora tá querendo é entrar em contato com a elaboradora de câmera. É quem tá criando o tamanho do sensor para as câmeras. Às vezes o que você quer é conseguir um bom estúdio para o seu próximo filme. Não necessariamente dinheiro. Tem muitas vezes que a gente usa a bilheteria como pauta do sucesso, mas isso é um sintoma, é claramente um sintoma de público. O público usa a referência de quanto deu de dinheiro pra se referir a... Saber se é bom ou ruim. Pra saber se é bom ou ruim. Deu sucesso. Porque o filme custa 125 milhões e ele arrecadou só... Esse filme custou 200 milhões. E ele arrecadou, por enquanto, né, até então, 125, cento e tanto. Ou seja, pro público pode ser uma ideia de... cara, foi bastante... Foi um fracasso. Tal qual é Venom. Foi um fracasso. Só que arrecadou $1 bilhão. Então, assim, tem uma questão importante que é... A pessoa que se envolve no trabalho de atuação, ele quer continuar atuando. Para quem entende de atuação, que são os diretores e diretoras que estão no mercado pensando em qual o próximo ator que eu quero contratar para meu filme, tá muito claro o que o Joaquin Phoenix sabe ou não fazer. Tá muito claro. Então esse filme é um mega portfólio para quem sabe atuar e quem entende de atuação. Isso não tem dúvida nenhuma. Por isso só já é um mega sucesso pro Joaquin Phoenix. Porque não tem nenhuma pessoa, mesmo os que odiaram, que vão assistir esse filme, que não vai falar mal da performance dele. Então, só isso já é o suficiente pra você dizer que o filme foi um sucesso, se você é de uma pessoa que trabalha nessa área. Você sempre quer achar uma coisa que deu certo no seu trabalho, que você possa ser chamado para fazer o próximo. Porque é perigoso a gente ficar usando esse termo, e por isso que o Duca se referiu a mim, e eu até concordo, falo mesmo, eu sempre digo que... Concordo comigo mesmo. Concordo comigo mesmo. Ele tem todo direito. Eu digo assim, eu falo isso mesmo, isso é uma prática minha, eu sempre falo, crítico de cinema tem que parar de tentar fazer o público deixar de ir ao cinema. Tô tirando o povo Para da de deixar sala. de ir ao cinema. Não, a gente precisa de mais pessoas assistindo para poder justificar o preço que toda a produção leva. As pessoas precisam trabalhar. Quando você usa o argumento de que a gente tá fazendo isso só para pagar boleto, você tá sendo muito besta de achar que as pessoas estão trabalhando para poder pagar boleto. Sim, é o básico do trabalho, caceta. Todo mundo que tá trabalhando para pagar boleto. E o que o ator faz é atuar, o que o diretor faz é dirigir, o que o roteirista faz é escrever. Essa é a função de cada um de que tá fazendo. Não existe arte sem essa produção financeira real sendo acontecida. Então, assim, você precisa entender que o sucesso não é
exclusivamente a bilheteria. Às vezes é o processo de fazer. O que o Nolan tá querendo com os filmes dele não é receber. Você acha que o Nolan tá preocupado quanto dinheiro deu o filme dele? Ele não tá preocupado quanto dinheiro deu. Nenhum. Já passou, né? Tem uma frase, Heineken, na publicidade que fala assim, se você tá numa rua e tem 2 restaurantes, um de frente pro outro, os 2 iguaizinhos, um é azul, o outro é vermelho, e você tá ali passando com fome, só que um tá cheio de gente na frente, uma fila pra entrar, e o outro tá vazio, em qual você vai? Aí geralmente a pessoa fala, pô, eu vou no que tá cheio, porque pelo menos você tem a validação coletiva. Mas envolve também, dentro dessa frase, essa questão justamente do poder capitalista, né? Monetário, claro, mesmo, que claro. é tipo, não, então aquele ali é o que fatura mais. É bom porque tá cheio, exatamente. Então realmente dá pra entender isso. E eu gostaria só, Rafa, pra de fato voltar, senão você não consegue fazer a terceira pergunta, se é que se... E é fato que isso aqui não é uma entrevista, mas só pra não perder a piada, que são 2 coisas que eu queria deixar na cabeça da galera que tá aqui ouvindo e curtindo com a gente, enfim, pensando que a história do Coringa, ela não começa nem termina nesse filme, né? Então a gente também tem que entender que às vezes um terceiro, embora lá acho que o Todd falou, não, acabou minha história com eles, eu não me envolvo mais, agora eu vou seguir outros caminhos e tal. Acho que, se eu não me engano, me corrijam depois se eu estiver errado aí, mas acho que ele comentou alguma coisa desse tipo. Mas assim, às vezes é depois que a gente, vendo outro momento do Coringa, que a gente vai entender esse, né? Isso é uma coisa que acontece. Então às vezes a gente fica muito pegado de tudo tem que ter um início, meio e fim, mas às vezes isso é um meio. Às vezes isso é um lugar da mente do Coringa, ou do problema, ou da doença Coringa, que a gente precisa ver de uma forma mais lúdica, mais desenhada, pra depois, lá na frente, quando voltar ele matar, seja o que for, a gente fala, porra, agora eu entendo a loucura dele. Então isso é uma coisa que eu acho que tem que ficar na cabeça. E a outra que ninguém precisa responder agora é assim, eu quero saber o que a academia vai dizer. Porque a gente sempre fica naquele momento, não, ganhou porque é isso, deixou, porque é musical, leva, tá vendo? Por isso que eles botaram música. Então vai vir aí também, eu acho que é muita coisa pra gente debater quando forem falar desse filme, mas enfim, era só uma pulga que eu queria deixar aí, porque tem essa coisa, né? A academia tá certa, tá errada, eles escolhem quem vai ganhar. Então acho que esse Coringa é um belo exemplo, mediante o que aconteceu com o outro. O que vão fazer com esse? As obras não são em pilhas, né? A gente não tem obras que são em pilhas, elas são variações de temas, né? Claro, a gente, desde os primórdios, a gente tá desenhando nas cavernas, a gente tá se representando, a gente tá tentando contar histórias, usando o que a gente conhece, assim, tipo, contar a história da loucura, ou falar um pouco do que é um personagem, interpretar a si mesmo e se perder no seu próprio personagem. Essa é uma história que já foi contada muitas vezes, não tem nada de inovador nesse filme em relação a esse assunto, assim como não tem nada de inovador em filme nenhum, em nenhuma das histórias, nem do restaurante que o Rafa citou. Não tem nenhuma estrutura, pode ser meramente uma questão capitalista, mas uma coisa não existe a outra, uma anulação, para tentar usar a história que o Rafa colocou. O fato de um restaurante estar vazio e outro estar cheio não quer dizer necessariamente que você vai ter uma péssima experiência em um ou em outro. Quer dizer que tem um que tá cheio e tem um que tá vazio, ponto. Isso. Mas também não significa que o outro restaurante deixa de existir porque ele tá vazio, né? Assim, não necessariamente. Porque, assim, se você não gostou dessa história, vai ter outra história que vai ser tão boa quanto, pior ou igual, e todas essas histórias serão só mais uma versão da mesma história. Tipo, se você parar pra pensar, todo semestre de final de curso de interpretação de teatro, de artes cênicas do Brasil, deve ter uma montagem do Hamlet. Se você parar pra pensar que a história da Academia Brasileira de Cênicas até 2024, a quantidade de versão da peça Hamlet que deve existir é um troço impossível, cara. E se você for ficar botando numa linha de qual é melhor do que qual é pior, você tá perdendo seu tempo. Você tá perdendo seu tempo de achar que uma coisa vai ser melhor que a outra, ou que agora o outro ficou pior porque apareceu um melhor. Você tá tentando fazer uma pilha de qualidade vertical, quando na verdade o próprio conceito dos PCNs, dos Parâmetros Curriculares Nacionais, na lei 9394/96, LDB, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação Brasileira. Acho que ele pode concordar com ele, você tá vendo, né? Ela já definia que o objetivo do produto artístico dentro da escola ou dentro da divulgação artística como um todo é a capacidade que a gente teria de fruir sobre o produto artístico, é relacionar-se com ele. Parar pra pensar, é óbvio que vai ter coisas desse filme que são horríveis, são demoradas, são ruins, são feias, né? Assim como vai ter coisas boas e coisas fantásticas, e se você passa 2 horas e tanto assistindo
assistindo uma coisa que foi feita por 755 pessoas, que custou 200 milhões e você não consegue tirar nada, o psicótico aqui é você. É exatamente isso, é exatamente isso. Você tava falando isso, eu lembrei, a gente gravou recentemente, né, sobre Alien Romulus, e aí no meio da conversa, o Henrique que tava participando com a gente pegou e falou assim, você sabe que eu comecei a assistir o Prometheus, não sei o quê, e ele não é tão ruim quanto eu achava. Você só precisou de um distanciamento histórico do negócio. Mas é o trabalho eterno com a gente mesmo, é o que eu falei, a gente tem nossas carências, nossas expectativas, nossas frustrações. Só que as frustrações são difíceis de lidar. Você pagar um dinheiro, entrar no cinema, o filme ser bom. Ora, pois, quem é esse diretor que fez um filme que não é bom pra mim? Então isso é muito delicado. E eu entendo. Quem nunca, né? Entrou no cinema e ficou decepcionado. Mas é o que o Heineken falou. Um filme de 2h20, com 700 pessoas, 200 milhões. Nada é bom mesmo, nada foi legal, né? Que você não saiu com nenhum aprendizado, nenhuma evolução, nenhum raciocínio diferente, nenhuma coisa pra levar pra casa. Só que ele é ruim. Vamos repensar, né? Então é legal esse questionamento. E não é fácil, tá? A gente tá falando, o Heineken fala de uma forma brincando aqui, mas somos todos. E a gente tá falando da gente mesmo também em relação a cada obra, a cada momento da vida. É difícil a gente entender, assim. Tá aqui a gente exercitando esse trabalho. Né? Hey, no touching! I'm crazy for you. You did it. I don't know. Maybe I should read a law book or something. Even though I never went to high school. I said no touching. Eu ia até perguntar pra vocês, porque vocês aqui, né, que são os nossos técnicos aqui, mas eu queria saber, porque uma das coisas que me chama muita atenção nesse filme é justamente a cor dele, assim. Sim, eu acho a cor do filme maravilhoso. E tem uma questão que é a utilização, muitas vezes, das cores quentes com o personagem principal, né? Ele fica ali, e eu acho que tem uma cena que pra mim é muito icônica, que é aquela dele andando na chuva com os guarda-chuvas orbitando ele ali. Eu acho maravilhoso aquilo, porque tem, lógico, né, toda uma coisa muito poética da própria vitalidade ao redor dele ali, não nele, mas para depois efetivamente a cor estar nele, né, e eu acho isso muito bom também. Sim. Mas eu queria saber de vocês, assim, como editores e tudo mais, olhar para um filme desse que tem esse tipo de cor. Vocês ficam olhando pra isso e ficam, tipo, maravilhados. A gente namora, como... a gente sim. Namora. É muito o que o Heineken disse, é muito sobre o fazer, né? Como diz, mais do que o início e o fim, é sobre o meio. Então, pra gente que vai montar, óbvio que a gente, né, até pular a parte da atuação, tal, que isso aí é óbvio, né? Que além de ser um trabalho mais fácil, onde você consegue até crescer como montador, quando você tem um material bom pra trabalhar, mas você ter a beleza nos olhos e entender que certas coisas são ditas sem ser faladas ali, né? É o que você tá falando, assim, esse é o papel da direção de arte, esse é o papel do figurino, esse é o papel da montagem, encontrar o quanto entregar de cada coisa. Na minha humilde opinião aqui, isso é maravilhoso e é quase que isso, a gente faz pro colega da mesa ao lado também. O cinema tem muito disso, da gente crescer junto e falar, cara, eu consegui uma verba pra botar um sofá vermelho no meio do Rio. Aí você fala, cara, mas ninguém vai reparar. Mas é isso. E o cinema tem isso, né? É um exercício, né? Porque é o que a Heineken falou. Muitos de nós fazem porque ama, que lógico que a gente ainda consegue pagar o boleto, mas se esse fosse o principal motivo, teríamos abandonado. O cinema tem tempo. Então, quem tem dinheiro e quem não tem feito por conta desse tipo de coisa. Por conseguir escrever da sua forma, mostrar. Então, acho que a gente sabe que por mais que as pessoas às vezes não tenham determinado conhecimento sobre como a cor impacta, né? Como a gente usa as divisões ali, vamos dizer assim, da tela, os pesos, pesos e medidas da quantidade de imagem, objetos em cena, isso tudo vai pro cérebro e percebe. Então, esse amiguinho, por exemplo, que falou, não gostei de nada, mal sabe ele que amanhã ele tá pintando a casa dele de um jeito que ele viu no Coringa. Então, isso é muito importante. O cinema é isso. A arte é isso. Odiei tal coisa.
cara, tem algo ali que mexeu com você. E esse é o objetivo principal, né? É que você saia diferente, nem que seja com raiva, né? Ou que você não tenha entendido. Então, eu acho que é muito importante, eu acho que esse filme é brilhante nesse sentido. Eu acho que ele é, sim, também coerente nesse sentido, que eu acho que é, como eu disse, essa safra novo Batman, Coringa, ela deu uma maturidade, sabe, pra mim, né, que não sou tão grande conhecedor, mas me trouxe uma maturidade visual, que é mais do que só o personagem, né, porque talvez tenha esse interesse de tentar trazer um público que não é só da revista, só do quadrinho. Então eu agora sou impactado, eu tenho vontade de ver o novo Batman, fiquei com vontade de ver esse Coringa, porque ele tem aspectos, elementos além da história do personagem, né, porque como o Heineken falou, às vezes vai ter uma diferença ou outra, mas são personagens que remontam coisas de 1000 anos atrás, né? Não tem nada muito novo ali no que é contado. Mas a forma é o que, né? O como, né? O como a gente faz e não o que. Esse é o grande lance. Então, eu dou 10/10, assim, pra Coringa. Eu acho lindo essa cena que você citou, eu acho maravilhosa, que é uma cena que ela é simples, assim, não tem que ser, no primeiro momento você olha, aí você é obrigado a perceber o que tá acontecendo, né? E é muito bonito, num peso, numa delicadeza. Então eu acho isso impecável. E os guarda-chuvas, eles mudam de cor, né? Assim, eu não sei se é isso que vocês estão se referindo. Sim. Porque é também daquilo que eu tava colocando. Quando ele olha pra cima e aí a chuva cai nele, a gente faz um bird, né? A gente vai pra fora e vê de cima pra baixo. Ali, né? Isso, aí você vê os guarda-chuvas coloridos, né? Eles estão coloridos. E depois que a gente volta pra baixo e vê ele de frente, os guarda-chuvas já estão pretos normais. E né? é a coisa que ninguém vê, mas percebe. Esse é o lance, né? Porque exato, ninguém repara. A gente tá falando aqui porque esse é o nosso papel também. Mas talvez alguém que esteja vindo e fale, caraca, não reparei. É normal também, é normal. Mas isso é lindo, cara. É lindo isso poder ter sido feito ali, né? Você sabe que o Duca tava falando, me veio na cabeça. Olha que maluco. Você falou assim, não, porque o Batman, o Coringa trouxeram essa coisa mais adulta e tal. E daí na hora me veio a cena dele no tribunal falando pro Gary, o seu sobrenome é Puddles mesmo? É maravilhoso. Nada maduro, né? Nada adulto, né? Nada adulto. Mas aí muito bom que o juiz fala, né? O juiz fala, eu não vou permitir você transformar isso aqui num circo. Já tá um pouco tarde pra isso, né? Já tem um palhaço, tem um anão, tem uma explosão, tem tudo. Quem já conta? Quem que conta, né? Eu conto, você conta. Então, mas aí é que tá, porque assim, graças a todos os deuses, estamos velhos ou passados ou antigos, chamem como quiser, mas o lado infantil, criança, seja qual for, é importante conviver. Mas isso me faltava nesses filmes, esse lado, uma ótica mais madura, às vezes, ou mais sóbria, na verdade, não é nem questão de idade, é mais sóbria. Então, cara, esse Batman escuro falando baixo com uma trilha, aí sim, eu fui impactado pelo Radiohead, como eu digo. Então, assim, isso pra mim é de fazer, cara, peraí, estão falando sério agora. Pegaram o Batman e estão fazendo um filme sério. E o Coringa, embora tenha o Duca da quinta série, é o que a gente tá falando, nos elementos, nos objetos, na atuação, no silêncio, só quem tem barba branca percebe, malandro. Então isso então isso é importantíssimo. É verdade. Em relação ao colorismo, a colorização, sim. Né? Tem uma coisa interessante é que o Cher, né, que é o cinematógrafo, foi ele participa... Quem que fez a cor? Foi a Companhia 3, Companhia 3, que Companhia é da 3, Gil. Companhia 3, sim, maravilhosa, amamos. Que é um grupo muito bom de Nova York, que tem acho que é Gil, o nome dela, que é uma das supervisoras que fez o Coringa 1 também, que trabalha com ele já, é a segunda ou terceira vez que trabalha com ele. Uma coisa que ele citou no podcast é que eles botaram 4 meses de pós só pra colorização. E o que é uma coisa absolutamente fora do normal, total. Né? Assim, de ter bastante tempo pra chegar ao look. Porque eles criaram, a Companhia 3 criou o LUT pra inserir dentro das câmeras, porque eles colocaram um filme. Ele quis filmar em IMAX primeiro, mas depois desistiu de filmar em câmera IMAX por causa do barulho da câmera. Sim. Porque a câmera do IMAX faz muito barulho mesmo, ela é barulhenta pra caramba. E obrigatoriamente você tem que entrar no ADR, você tem que fazer o ADR. Então você não vai conseguir só filmar e deixar de tocar o barco. Você vai precisar 100% reconstruir o diálogo. E esse filme e o que o Todd queria era não fazer essa parte de pós ser reconstruído, né? Ele queria que o filme fosse mais naturalizado no set. Então você capta o set e o que rolou é o que rolou. Então eles já vieram com os LUTs. É claro que os deles e as cenas vêm em RAW, eles filmaram em RAW, porque usaram a AR-65, mas eles decidiram usar
para o IMAX, ou seja, fizeram um codex imenso, o filme é feito em 6K, já com os aspect ratios todos da IMAX, para poder passar nos cinemas IMAX, mas ele não foi filmado em IMAX, porque o que ele queria era pegar um aspecto mais teatral da cena, né? Então, as câmeras já com essa possibilidade de colorização, e isso é uma coisa muito interessante, porque a Master Build, que foi uma famosa marca de lentes, construiu uma lente meio antiga, pegando o corpo de uma lente antiga, vidro de uma lente antiga e remontando para ele. De modo que, não sei se vocês repararam, mas tem um momento em que ele vai aparecer já depois que a entrevista com a possível promotora que entrevista ele, pergunta: eu posso falar com o Coringa agora? Bem no início. Posso falar com o Coringa agora? Aí abre uma luz laranja nele, só nele, assim. Aí depois desse momento, essa luz laranja persiste nele um tempo. E aí a próxima vez que a gente vai abrir a cela, que ele vai estar lá, tem um lens flare exatamente da mesma cor dele, o amarelo e o vermelhinho dele ali, aquele ciano e esse vermelho, fazendo mais ou menos o desenho perto da boca dele. Perfeito, isso é lindo. E esse é um tipo de coisa que, assim, é claro que dá pra fazer isso na pós, mas isso é um tipo de coisa que eles foram de construção na lente, no set, porque o cara já tinha o LUT aplicado lá, e ele falou disso, que ele queria, fazia questão de ver a imagem e mostrar pro diretor a imagem que o filme vai ter já, sabe? Então, por isso que eles não faziam um ensaio, porque eles combinavam coisas. E ele até citou que o Jeff Groth, que é o editor, quando ele montou o Cherry, que é com aquele menino que fez o Homem-Aranha, quando ele montou o Cherry, ele fez umas propostas de montagem que os irmãos deixaram, os diretores, que são os irmãos lá dos Avengers, ele deixou essas propostas. Não sei se vocês já assistiram Cherry, mas Cherry tem uma cena que o garoto tá falando com o psicólogo, e é o mesmo clima, tá? É o mesmo clima, é um personagem que tem distúrbio e tá vivendo uma vida meio criminosa dentro da cabeça dele, tá? A mesma ideia. E aí, tem uma cena que ele tá falando com o terapeuta, e aí ele pede mais medicação, pede mais medicação, e aí o terapeuta faz uma pergunta, assim, tipo, você usa não sei o quê? E ele responde, não. E ele segue o barco. Só que o cara usa, tipo, uns 18 frames só pra responder o não. Nem o no. Verdade. É tipo muito curto, é tipo... Não, é tipo uns 18 frames só, assim. E aí ele fez isso de propósito e deixou. E é uma coisa que quase parece erro, porque beira muito próximo do erro. Exato. E aí ele deixou isso e mostrou pro diretor, o diretor assistiu o corte, né? O segundo corte, que é por isso que a gente chama o nosso podcast segundo corte, porque mostra esse segundo, e depois de que corrigiu, fez tudo o assembly, mostra lá uma espécie de tá quase pronto, o que tu acha? O diretor olhou, falou, ok, tá aprovado, seguiu. Aí ele falou, a gente percebeu o tal dos 18 frames lá, a piadinha dentro, a gente gostou e vai deixar. Ele, e ficou no corte final, e ficou. E legal. Aqui nesse filme, tanto o Larry como o Jeff sempre falaram que não tinha tempo pra experimentar essas brincadeiras. Não dava pra experimentar, porque era tudo muito real. Então, assim, eles tiveram que investir muita estrutura para dentro das câmeras, para dentro do set, para cenas ficarem com as luzes prontas, com os atores maquiados, com tudo muito pronto, porque não tinha bloco, não tinha stand-in. Tipo, não tem stand-in, cara. Eu não consigo imaginar uma coisa sem stand-in. Mas não tinha stand-in. Era tipo chegar lá e fazer. E ainda usar uma nova tecnologia também, que é uma tipo Technocrave, uma coisa assim, que é uma espécie de grua, que eu acho que é o nome em português, que é uma grua que tem roda e que também funciona como Steadicam. É tipo um misto novo, que é uma gurizada de Los Angeles que inventou. Uma espécie de braço que anda junto com a pessoa. Então, assim, ele tá fazendo a grua virar o Steadicam. Então, por isso que o pessoal fala da inteligência artificial, que vai acabar com o cinema e tal. Tipo assim, muita calma. Tem falta tempo, falta muito tempo pra gente conseguir chegar nesse... O Elon Musk vai fazer uns café ruim ainda, vai até ficar bom, molhar a planta vai morrer. Isso aí é o que tá me preocupando, né? Não pegar a minha encomenda certa lá embaixo. Isso vai acontecer. Mas falta tempo. Tem muita coisa que a gente ainda nem sequer conseguiu entender, que a gente já tá fazendo há muito tempo e ainda não vai ser substituído. Então, o que eu quero dizer com essa elucubração toda? É que, assim, a parte, principalmente da parte da colorização desse filme, ela foi feita no set. E não só a colorização, mas todo o processo, né? A musicalização do piano, microfonação e tudo. Tipo, o que tem de ADR propriamente vai ser só algumas coisas de falas, algumas cenas de fora, porque você, de fato, não tem microfonação que dê conta daquele mundaréu de frequências que a Lady Gaga consegue produzir com a voz dela. Você não tem microfonação suficiente, não existe tecnologia para isso. Mas de lente, câmera já tem. Então, esse look
Coringa, que ficou meio famoso, né, que tá bem claro, ele já estava no set. E isso é uma coisa com muita alegria pensar nisso agora, sabe? Porque é uma coisa que agora é possível fazer isso. Há 20 anos atrás, 15 anos atrás, esse filme era impossível de ser executado desse jeito. Era impossível. Você não tinha tecnologia suficiente para enxertar na câmera, com saída final, a parada já pronta com o LUT do que você vai querer que ele fique. Sim. É claro que ele vai para a Companhia 3, porque a Companhia 3 faz a colorização. Mas a mulher lá, a Gil, ela já tá junto com o cinematógrafo no set. Então, assim, se você pensar, a nossa profissão, ela não é mais a pós. A gente está fazendo parte de um processo e a gente está vendo acontecer isso. A pós-produção, o conserta na pós, o pós está ficando dentro do set. O cara já tem um assembly. O próprio DaVinci Resolve, que é um software que as pessoas usam muito para fazer propaganda e publicidade hoje em dia, ele já veio com com assembly, né, o cut, a página cut, que é para você poder botar as coisas junto. Isso é um negócio que aconteceu desde o Baby Drive, que você pensa o que vai acontecer na pós e coloca isso dentro do set, já criando uma característica visual do que vai acontecer com esse filme. É quase que uma volta do teatro pro cinema. Mas isso é um ponto de salvação, porque vai contra aquilo que a gente fala. Quanto mais tecnologia, menos a gente faz. Pelo contrário, quanto mais tecnologia a gente tem acesso, mais a gente consegue ser artista de uma nova forma. Mais lá, dá pra aloprar mais ainda. Esse é o lance. Porque podia falar, não, a gente faz lá depois na cor a gente faz. Falou, não, vamos tentar ser mais realista e já trazer o que você ia fazer depois pro momento, pra gente já captar, assim, quase um delírio de Dogma 95, pra quem não sabe, procure aí. Mas é aquela coisa de, tipo, vamos tentar fazer acontecer na hora. Pô, mas aí a cor não tem como trazer. Pô, agora que tem a tecnologia, que é possível você fazer tudo depois e resolver, não. Eu vou trazer pro set pra tentar registrar na hora, já com desejo, né? Ou com a percepção que a gente precisa ter. Então, realmente, Heineken, isso é um belíssimo ponto, cara. Eu acho que isso me lembrou muito demais. Pobres Criaturas, né? Também. A gente tem uma coisa dessa, né? Aqueles painéis pra trazer aquela luz também pra dentro. Exatamente. E uma lente que já é, tipo, 0.2 milímetros. Né? Tipo, uma aquela coisa da assim, cena do salão, 1.4, que ele que falou, aberta, ao ponto de ficar com vinheta, mas ela tá super sharp, que é o que nesse filme tem uma coisa interessante, que é a textura do filme, não só o fato deles usarem cores complementares, e aí tá toda na parte do figurino e tal, e aí, óbvio, é bem clichê, bem fácil, até meio cheesy de usar, mas eles têm uma coisa que eles estão usando lentes antigas com buquê antigo, porque elas estão estruturalmente velhas, encaixadas no bocal, no mount da câmera, de maneira rudimentar. Só que o vidro ainda é muito misturado entre vidros muito novos e vidros muito velhos. Então você tem uma estrutura de Sharp, tipo, é um nível de foco muito cretino, com câmeras que filmam 6K, com um lance muito cretino, só que com um look de 70. Isso é uma coisa muito diferente de pensar, né? Tem poucos filmes que conseguem atingir essa textura, que é uma coisa que parece velha, mas ao mesmo tempo que faça. Essa é a sacada. Não há plugin que faça. Então você pode ter um som de piano hoje sampleado maravilhoso, mas se eu pegar um piano ao vivo e dar uma martelada e quebrar um pedaço da madeira, só ele vai ter esse som. Então isso é o legal. Quanto mais tecnologia, quanto mais poder de manipulação, menos ele quer usar isso. Ele quer trazer pra vida real. Que é quase como um efeito prático, né? Quanto mais a gente puder fazer a coisa ser real, mais orgânico fica, mais artístico fica, mais ímpar, né? Então isso é fantástico, cara. É fantástico. Tudo isso pra quê, Heineken? Pra quê? Pra trazer o realismo pra você. Realismo. Pra ficar como na vida real. Só pra me irritar. Quando você menos espera, tá ali o realismo, entendeu? O pessoal falando, não, esse Batman mais realista. Não, cara, o cara ainda tá vestido de morcego. Mas eu fico tentando falar, o que eu falei, foi o Batman que menos voa, né? Mas tá com máscara, gente, calma. Não é bem assim, pode não voar, mas tá com a máscara. Orelha de morcego. For once in my life, I have someone who needs me. How about you, Arthur? Do you still think you're a star? Showtime.
Uma coisa que a gente tem, eu acho que fica muito claro, né, pra quem tá ouvindo a gente, é justamente assim, o filme, ele tem muitas coisas que as pessoas podem olhar e ter esse senso crítico ao redor dele, que não é bom, e não sei o que, tal. Mas você vê, a partir de uma conversa como essa, a gente vai extraindo coisas dele, né? Essa parte técnica é impressionante, impressionante. E tem uma coisa também que é muito dessa questão que a gente estava falando sobre essa dualidade, né, que a gente tem dentro do filme, dessa questão de ser um personagem que tá nesse limiar ali entre a realidade e entre a fantasia, assim. Vocês, assim, gostam dessa questão do lúdico, né, de tentar fazer as coisas meio que se sobreporem e não necessariamente ser uma coisa, sabe, bem encaixadinha e tal? Vocês gostam dessa particularmente, assim, eu fui forjado ouvindo Pink Floyd, né? Então, pra mim, toda essa licergia ou qualquer coisa que não é, mas parece ser, e que me põe a questionar, que me faz olhar para as coisas diferentes, cara, eu de cara... Então, isso é uma coisa que eu gostei no filme, como eu comentei lá no começo, quando eu me toquei que não ia ser o que eu esperava e que ele ia propor delírios, sonhos, né? E é muito bem feito, porque... Depois você pega a manha que quando tá cantando, vamos dizer de uma forma grosseira, né? Quando tá cantando é um delírio. Mas é uma cena que começa, de repente, quando você vê ele já tá delirando, de repente volta e ele tá no mesmo lugar. Você fala, opa, peraí. Porque eu ficava nessa, falei, mas isso aconteceu, não aconteceu, ele vai ser julgado, como é que ele matou? Então, isso eu acho fascinante. Eu particularmente gosto muito e, obviamente, como o Heineken disse ali, você vê o trabalho do ator, que é um cara que é um CPFzão lá, que tá lá interpretando um cara que interpreta ou passa por uma situação diferente daquele. Então isso é um negócio que eu fico pensando e não entra na cabeça. Eu falo, cara, às vezes eu tenho que dar um texto num vídeo, fingir lá que eu tô divulgando um produto, já é difícil. Imagina eu tentar fazer isso fingindo que eu sou um cara que vende produto, então é mais difícil ainda, né? E eu gosto até quando há exagero também, assim, pra mim não é um problema. Aquela coisa Lucy in the Sky with Diamonds, quando a gente vai pras coisas de fato psicodélicas, que são escrachadamente fantasiosas, enfim... Eu não tenho problema nenhum com isso, cara. E eu acho que o que me pega nesse filme de volta nisso, que é, ainda que tenha isso, essa loucura ou esses devaneios, eles são tão... não quero usar o realismo, não quero reais, mas eles são tão possíveis que eu não consigo me envolver com um cara de capa voando. Eu não consigo. Eu acho que a loucura que existe dentro da gente, ela é muito mais legal fantasiar isso e brincar com esses dilemas, ou esses problemas, essas doenças, ou essas instabilidades, porque elas são possíveis, cara, elas são palpáveis. Então, assim, eu nunca vi 44 anos alguém voar com uma asa. Quer dizer, tem os caras da Red Bull lá, mas não é isso, né? Ali é aquilo, eu não consigo entrar naquele... Por exemplo, quando a gente fala de Senhor dos Anéis, né? Eram lugares difíceis para entrar, o Harry Potter são lugares difíceis, um cara bem terreno. Então, a loucura da pessoa real, ela é muito mais fantástica para mim, né? Então, no Coringa, eu acho isso muito legal. Eu acho que essa, como você falou, a dualidade, esses questionamentos, né? Como as pessoas veem ele, de repente você vê que ele mesmo não tá se enxergando daquela forma. Eu acho isso fascinante, cara. Eu adoro. Porque você começou falando sobre o filme não ter te conectado, né? No começo, assim. E aí, pra mim, por exemplo, uma das coisas que me deixou, assim, com dificuldade de me conectar foi o seguinte. Eu gosto dessas interações musicais que existem ali, eu entendo o propósito delas, inclusive entendo o fato delas não serem, tipo, megalomaníacas, assim, sabe? Tipo, dele começar a cantar e vir dançarinos e luzes e a Lady Gaga sair gritando e tal. Sim, até porque é isso, ele tá num momento muito contido, ele tá se privando. Então as músicas são contidas mesmo. Eu entendo isso, assim. Tá. Mas pra mim, as músicas às vezes me pegavam num lugar assim que, cara, quando a música no musical é muito tipo, você tá vendo um negócio e a pessoa começa a cantar aquilo que você tá vendo, às vezes me perdia um pouco ali. Eu gosto de um musical, tipo, eu gosto muito, por exemplo, vamos por uns clássicos, assim, tipo, Moulin Rouge pra mim é uma obra maravilhosa, porque ele trabalha com músicas reais e tal, e tem uma coisa muito lúdica ali, mas não é disso que eu tô falando aqui, justamente por esse contexto. Mas, por exemplo, Chicago tem um pouco dessa brincadeira da coisa do teatro, a coisa bem
né, bem no palco mesmo e tal, que eu acho que aqui funcionaria também de uma forma legal, assim, sabe? E às vezes eles estavam ali e aí eles começavam a cantar uma música que ficava, eu sinto falta de você, nós dois juntos, não sei o que, deu, cara, tá bom, já tô vendo isso, me envolva nessa canção. Sim, sabe? Deixa eu entrar, né? Deixa eu entrar, deixa eu cantar junto. Sim. É que é quase como um clipe, é uma ilustração, e não é tipo, abre-se uma cortina e de repente passar manteiga no pão vira um espetáculo, não é uma coisa assim, né? Ali é ilustração, porque o cara tá andando, pegando um ônibus, ele canta enquanto... Então isso pra mim é muito louco. E eu conecto com você, cara, eu entendo também que ali soa mais como uma ilustração, como uma trilha pro nosso pensamento, né? Acho que rola meio assim. Eu teve momentos que eu achei que a letra da música encaixava com o restante da cena, né? Quando complementava, a cena né? final. Quando ele sobe na escada, encontra ela, e ele fala, explodiram a courthouse lá, a gente vai poder sair, e aí a gente vai poder... Você tá grávida, né? A gente vai seguir com o nosso filho. E aí ela canta uma música que é tudo entretenimento, foi tudo entretenimento. O show tem que continuar, é tudo entretenimento. Porque ela continua cantando, né? No sentido de que ela continua na ilusão. Ele não, né? E ela inclusive fala isso pra ele. A única coisa que a gente tinha pra continuar era a ilusão, e você desistiu da ilusão. Sim. Só que ela continua respondendo ele cantando, e ele até tenta calar a boca dela, botar a mão na boca. Ela não para de cantar, responde normal, né? Não canta, não, responde normal. Esse eu acho muito bom. É maravilhoso. Eu acho que o filme tem esses momentos em que ele canta músicas que a letra se substitui pelo que ele poderia dizer daí pra frente. Eu não senti muito que eram coisas pra trás, eu senti que a música estava exemplificando o que você estava vendo pra frente, não exemplificando o que aconteceu. Sim. Mas eu curto muito, e eu tenho uma tendência a gostar, né? Talvez porque, como o Duca foi forjado no Pink Floyd, eu fui forjado no teatro. Então eu curto muito coisas que são abstratas, metafóricas, e que elas não precisam necessariamente significar nada, que são só mesmo manipulações e fruições visuais de uma exemplificação abstrata de alguma coisa. Então eu gosto muito das cenas de música quando elas são... que elas não têm nada a ver com nada mesmo, elas são só uma questão ali, só uma explosão, como uma explosão emocional de algo, né? Então eu curto muito essa brincadeira, mas pra mim o que eu achei mais interessante de todo o filme foi esse transpassar de momentos da realidade do personagem para a realidade do Joker, né? Para o mundo fantasiado do Joker, para o mundo fantasiado, porque, tipo assim, ele vai e consegue matar a si mesmo. Quando ele mata o Joker, ele dá um tiro na própria cabeça e ele consegue falar que é uma imagem que ele criou várias vezes ao longo do filme 1 também. Sim. E que começa a conexão ele com a Arlequina, justamente uma imagem dele dando tiro na cabeça, e ela também imita isso. Né? Então, é uma imagem que se repete e que ele, no imaginário, consegue matar o Joker para poder assumir que o Arthur Fleck é só o Arthur mesmo, não tem nada. Sim. Tanto que ele faz a piadinha do knock knock, quem tá aí é só o Arthur Fleck. Arthur quem? Né? Que foi a única vez que eu falei, tá vendo? Boa escrita. Assim, não ri, mas é uma boa escrita, né? De tipo, Arthur Who? Pois essa é a piada, né? Ninguém sabe quem é esse personagem, ele não é ninguém, né? Então, por isso que... E ela não, a Arlequina consegue botar a arma na cabeça, só que ela não se mata, né? A gente não sabe se ela se mata ou não, a gente não viu essa cena. Então, ele vai exemplificando coisas que não necessariamente tinha. No filme 1 tinha uma coisa que eu até falei nos podcasts que eu participei, eu fiz uns 4 ou 5, uma rodada dessas aí, que tem um momento em que ele é confrontado com ela e que ela, a namorada dele, né, a namorada cita pra ele, né, fala assim, mas você não é o cara do Arthur Fleck do 54, sei lá, do apartamento do lado? E quando ela pergunta isso pra ele naquele momento, você já tinha visto eles juntos como namorados umas 5 vezes. Eles já tinham saído pra comer cachorro quente, eles já estavam juntos no hospital com a mãe. E aí, quando ela só pergunta isso, eu me lembro da dor que eu senti. Eu falei, nossa, coitado, ele imaginou tudo isso. Tipo, tudo que a gente viu até ali era imaginação dele, né? Tipo, ela não conhece ele. E tudo que eu assisti era fantasia. Tipo, eu fui enganado mesmo. Isso é maravilhoso. E eu não senti a necessidade deles colocarem inserts. E aí, na edição, é um insert dele com ela e corta pro insert com ele sozinho na mesma cena. Aí depois, tipo, ele na rua com ela, aí corta pro insert dele sozinho na rua. Ele e ela no hospital, corta pro insert dele sozinho no hospital. Pra poder ter certeza de que quem não entendeu até aqui, a gente tá exemplificando. Explicar a história. E eu achei aquilo um pouco too much pra mim, eu achei um pouco chato, eu fiquei um pouco incomodado com aquilo, porque eu
como público, não precisava dessa exemplificação. Mas eu entendo que a obra, muitas vezes, não vai ser pra mim, vai ser pra todo mundo e precisa. E aqui eu gostei justamente porque eles não explicaram. E vários momentos, assim, a transição do que era real ou não ficou meio que a cargo de você. Você que meio que decidia quando é que ele tava nesse mundo, porque não existiu identificação visual, tipo, não foi pra um preto e branco, Exato, não foi pro super colorido, né? Efeitos, não mudou tal, música, não mudou nem o ambiente. O Foley é o mesmo, o room tone que você escuta, tipo, o som da sala é o mesmo quando ele tá cantando ou não. A chuva continua igual, tipo, eles fizeram questão de manter. Ele tá no mesmo lugar, ele tá no mesmo ambiente, só que a gente tá dentro da cabeça dele, que é exatamente o mesmo lugar, só que ele canta. É tipo isso. E isso pode ter sido confuso muitas vezes, porque no final eu ficava, tá, mas isso tá acontecendo ou não? E terminava o filme e eu meio que sem saber onde é que era, e tudo bem. Não, que não né? seja, não, eu vou fazer só que não seja, a gente é daqui, é da lei da transparência. Pouco antes de começar o REC, eu tava, Heineken, só me confirma. Eram os sonhos que estavam rolando, né? Era a cabeça dele. Porque, assim, é justamente... você tem quase certeza. Que eu falava, pô, que ele tava em julgamento. Ele não tá lembrando um negócio, porque ele conheceu ela. Mas será que é uma coisa que já vai acontecer lá na frente? A gente tá explicando. Eu falei, eles estavam delirando mesmo. Aquilo. Então, assim, é louco como isso acontece de uma forma tão bem feita... que sutil por mais mesmo. que não explique, mas esteja escrachado, você duvida. Você fica assim, gente... O que ele realmente... Ou então, até... O que não é nem o que aconteceu ou não aconteceu. O que ele realmente tá sonhando ou não. O que ele tá... Isso. É um delírio, porque o delírio é isso, né? O delírio é diferente do sonho. Você sonha. O delírio você não sabe se aconteceu. É muito doido, né? O filme tem Quando ele tá voltando de carro, que ele fica escutando a rádio. Isso. Que ele fica vendo as pessoas batendo fora. Isso. Aquilo tudo também pode ser delírio. Porque Exato, naquele momento exato. eles estão se referindo a Gotham City ali também, no rádio. Ali estão se referindo a Gotham City. Então aquilo pode fazer parte do Joker, da piada de dentro do Joker. E não necessariamente o Arthur, de fato, sendo preso. Então, assim, teve esses pulos entre fantasia e não, que é o lance, claro, do delírio, da loucura. Exato, o delírio né? você O que delira. é que esse cara, né? Até essa cena que você falou, né? Dela cantando e ele falando pra ela parar de cantar. A gente não sabe também se ela tá cantando efetivamente. Isso. Às vezes ela só tava falando, não, era uma piada, era não sei o que. E ele, não, vamos falar sério aqui. Ela Isso era a cabeça dele naquela mesmo, né? piada. Ouvindo ela cantando, delirando. Exato. Isso tem é uma maravilhoso. ceninha, Isso é maravilhoso. tem uma ceninha muito legal que quando ele vai ser entrevistado pelo cara da TV, que o cara dá o jornal pra ele, e ele pega o jornal e olha, aí ele fala, você tava tentando escapar, não sei o que, e dá o jornal, aí ele pega o jornal, olha o jornal e fala, que bonitinho, né? Tipo, porque ele vê a foto dele e dela, e tá escrito Crazy in Love, e ele, e ele fica ali admirando. E se você reparar, ele esquece a cena, ele fica prestando atenção no jornal, ele não escuta o que o cara tá falando. O cara fica fazendo uma pergunta, ele não fica escutando, ele fica prestando atenção no jornal. Aí daqui a pouco ele se dá conta que o cara tá falando que ele tava tentando fugir. Aí ele fica respondendo em cima do cara. Não, a gente não tava tentando fugir, não. A gente não tava tentando fugir, não. A gente tava cantando. Tipo, uma coisa muito sutil de saída e voltada da realidade dele. E a ironia do filme, porque tem um lance dele virar pra trás e ficar virando toda hora pra ela falando assim, aquele filme sobre mim é ruim? Ela fala, é excelente. E a outra pessoa, nossa, fizeram aquela porcaria do filme, é quase uma metalinguagem, né? Exatamente, é maravilhoso. E é isso, cara, o resumo é isso, assim, o delírio pelo delírio, quando a gente tem alguém perto de nós, assim, que tá delirando, você leva um tempo pra entender o que tá acontecendo e não entende, porque você, ela tá falando de verdade, ela não tá, e a pessoa tá ali, suando num devaneio, você não sabe se ela tá consciente do que ela tá fazendo. Então, de fato, eu entendo lá, mais um recado pra aquele nosso amiguinho do comentário lá de trás, é difícil mesmo. É difícil. E assim, pra um filme ruim, olha quanto tempo a gente tá falando. Se perdoa, cara, se perdoa. Exato. Não, um filme, né, que deu com os burros na água, olha quanta coisa a gente tá falando. Então, eu trabalhei um tempo como palhaço de hospital, né, por bastante tempo em projetos de teatro mesmo e tal, e de clownaria pra hospital, e a gente fazia visitações em hospitais públicos, e eu lembro bem que tinha alguns quartos, algumas coisas que a direção do hospital não deixava, não queria que a gente entrasse e tentava, esse aqui é um quarto XY que é melhor não entrar hoje e tal, porque o pessoal tá num nível de confusão muito próxima de uma perdição, assim. E se você entrar, vai ser muito difícil
você fantasiado desse tanto, né, que você tá, vai ser muito difícil dele entender que é uma cena. Ele possivelmente passa a acreditar porque tá num nível muito avançado da doença ou qualquer coisa assim, sabe? Então a gente sempre se confrontava com essa coisa o quão eu faço interpretação, o quanto eu posso ir na fantasia para deixar confortável de que você, como espectador, consiga entender que eu tô fazendo uma fantasia, mas que na verdade não passa mal, porque eu cheguei a ver crianças passando mal quando a gente fazia coisas no sentido de, tipo, comer uma bola e soltar a bola pelo nariz, por exemplo, fazer mágicas, assim, e a criança passa mal porque ela confronta a realidade de uma maneira que não era esperada naquele momento, né? Tipo, ver uma pessoa fantasiada, ela faz uma coisa que não era pra ser real, a pessoa botar uma bola na boca e tirar ela pela orelha. Tipo, isso não pode ser real. E aí a pessoa passa mal porque ela tá muito confusa entre ainda o que tá acontecendo aqui e o que tá acontecendo na mente dela, né? Então, eu achei o filme muito delicado nesse aspecto, assim, bem entendido. E também ele tem de produção pessoas envolvidas com mental health, né? Com atendimento pós-traumático, pessoas com saúde mental. Ele é um pouco na linha daquele filme brasileiro que é fantástico, que a gente até já fez um segundo corte, que é maravilhoso, que é o... Do Rodrigo? Qual? O Bicho de Sete Cabeças? Bicho de Sete Cabeças. Que as pessoas por detrás, nos bastidores, de fato estão envolvidas com a temática saúde mental, assim. Por isso que o filme é tão bonito e tão pesado nesse sentido. E aqui também, nesse filme, tem na produção pessoas envolvidas nisso, de tentar discutir a doença mental e a saúde mental num aspecto não lúdico, mas num aspecto real do problema que acontece socialmente. Por isso que eu consegui entender bem e gostei bastante da ideia e passei a pensar nesse sentido de que ele é uma espécie de delírio coletivo social, assim, uma espécie de doença pública que a gente tem, sabe? Não, e é difícil não entender uma obra mesmo. Quem nunca, né? A gente passa, às vezes, olha lá e é mais fácil dizer que não gostou. Porque não que ela tenha que ser boa ou ruim, mas ela tem algo pra dizer. E eu, por exemplo, talvez até tenha percebido, ter tido lampejo dessa tua conclusão, mas eu acho a forma que você colocou aqui, Heineken, é impecável, porque é exatamente isso, cara. É um retrato do que a gente tem passado, ou já passou, ou passa, sozinho e coletivamente. Então, assim, cara, é exatamente isso que a gente delira mesmo. A gente começa a achar uma coisa que era normal, não faz mais sentido nenhum. Então é maravilhoso que se discuta isso. Dá pra entender a maioria, de repente, não enxergar isso, o que não significa que a gente esteja certo, né? Exato. Porque, na verdade, tudo é um grande delírio. Então, é muito legal a gente ter a oportunidade de falar sobre aqui, né? Até porque, de repente, é isso. Eu acredito que nossa esperança, né? Talvez é que alguém aqui, de repente, ouça, tenha visto o filme e fala, putz, vou ver com essa ótica. Vou ver se é isso mesmo, né? Vou ver se faz sentido. Acho que esse até pra gente continuar a discussão. Exato. Porque essa é a grande graça da arte, né? Plano detalhe da semana, aquele momento que a gente dá dicas para os nossos ouvintes aqui, pode ser 1, 2, 3, quantas dicas quiser sobre qualquer coisa. Vamos começar com o nosso professor Heineken aqui, que hoje tá quente o negócio aqui. Tá com a matéria em dia, né? Porra! Sempre esteve, na verdade. Sempre esteve. O que você trouxe de bom pra gente, Heineken? Então eu fiquei muito tempo pensando se o que dei. E eu escutei alguns episódios que eu já participei pra ver se eu já não dou dica repetida. Mas tem primeiro uma newsletter de um chamado Making Off, The Making Off, que é uma newsletter que fez a entrevista com o Cher, que é o cinematographer, e aí é quase 1h40, que ele conta um pouco de tudo isso que eu também estava falando, explica um pouco da lente e tal. Tá em inglês, não tem tradução por enquanto, mas tem muita coisa dele na internet. Se você procurar o Lawrence Cher, Joker 2, você vai ver bastante entrevista. Ele é uma pessoa bem vocal, tá sempre presente, falando bastante e tal. Enfim, essa newsletter é bem interessante porque é uma newsletter que tenta entrevistar pessoas, sempre tem texto escrito e depois eles fazem uma gravação de áudio, uma espécie de podcast. Legal. E eles têm bastante coisa da indústria, de gente de dentro da indústria, então chamam cinematógrafos, chamam um assistente de câmera, e aí bate um papo, assim, geralmente chama estudantes de filme
nas Film Schools e fazem a gravação, acho que numa espécie de teatro dessa. E aí as pessoas fazem pergunta também, fazem perguntas às vezes bem interessantes, assim, tipo, quanto custou, quanto que você cobrou, essas coisas que são um pouco mais de bastidores mesmo. Então é bem interessante essa newsletter, o Making Off, vou deixar ali. Aí depois eu peguei duas coisas pra fazer duas músicas pra fazer essa temática da loucura, que eu acho muito interessante. Duas são uma das minhas bandas favoritas de todos os tempos, que é o Gentle Giant, que é uma banda de rock progressivo dos anos 70, que tem uma música chamada Knots, que é N-O-T-S, né? Knots, que do disco, que é o disco de 70 e poucos, eu acho que 72, 1972, mas ele foi remasterizado em 2011, tem no Spotify, chamado Octopus. É um disco, um álbum, né, um CD que tem um octopus na capa, e esse disco inteiro é fantástico, maravilhoso, e eu super recomendo você escutar a música Knots, mas botar fone de ouvido pra você ver essa remasterização. Eles fizeram uma remasterização em estéreo e tal, é bem fera. E a outra é uma das minhas músicas preferidas, de um disco também, de 1970 e poucos, de um disco chamado Foxtrot, da banda Genesis, que é uma das minhas bandas preferidas, que é o Ken Utilities and the Coastliners, que eu não sei como seria a tradução, mas se você procurar, eu também vou deixar linkado aqui pra vocês, que tem uma evolução musical, porque o rock progressivo tem muito disso, né? Ele vai evoluindo, né? Por isso que ele recebe esse nome. Ele começa de uma forma e ele evolui durante a música e vai pra um outro lugar e depois às vezes volta. E muitas vezes o rock progressivo tinha essa proposição de ser uma forma de fazer música baseado na estrutura clássica, acadêmica, eurocêntrica, erudita, por assim dizer, embora eu não goste muito desse termo, mas essa música, até porque eu acho que é melhor usar erudito do que usar clássico, porque clássico se refere ao período clássico 1600 e pouco, né? Quando você fala música clássica, você está falando de Mozart, né, Vivaldi, não de Beethoven, né? Beethoven seria música erudita, então. Mas, enfim, devagando aqui. E se você usar essa referência que eles tentam fazer movimentos, porque a música erudita tem movimentos, né? Ela tem primeiro movimento, segundo movimento, e eles são diálogos entre si, mas são evoluções. Muitas vezes as pessoas que não têm muito costume de ouvir parecem estar ouvindo músicas diferentes mesmo, porque ela tem toadas diferentes, tons diferentes, pegadas diferentes, muitas vezes longuíssimas, né? Instrumentos diferentes, às vezes vocalistas diferentes, às vezes parece outra banda mesmo. Pra quem não gosta de filme longo, fica difícil. E são longas mesmo. Minutos. São longas, tem disco, eu tenho disco que em LP é um lado. 4 faixas. Um lado é uma música só. Porque são músicas é verdade. De 1 hora, 50 minutos. Quase uma ópera, assim, né? E são muito boas. Essa do Genesis, o Foxtrot, é um álbum fantástico. Eu sou super fã. Eu escuto quase todo dia, pelo menos uma vez. E essa música em especial, Ken Utilities and the Coastliners, é muito interessante, porque tem essa evolução da doideira mesmo, sabe? Eu pensei em colocar o Gates of Delirium, justamente por causa do tema, do Yes, mas eu achei que seria muita apelação, porque ela já é fora da casinha demais. Mas se a pessoa ouvir essa sua dica, vai ter um recomendado logo abaixo. Então, com certeza. Isso vai chegar. Pessoas que ouvem isso também ouvem, e aí vai entrar o Yes com certeza. Enfim, é isso. São essas 3 opções, essa newsletter e essas 2 músicas do Gentle Giant e do Genesis. Pô, adorei. Legal, né? Pô, adorei. Sabe por quê? Eu tô numa fase agora que eu tô escutando coisas diferentes. Eu tô correndo, né, na rua, assim, e tal. Então eu tenho colocado ou podcast, ou às vezes coloco algumas músicas e tal. E eu vou dizer um negócio pra vocês, que é meio vergonha alheia. Eu vou contar pra vocês. Provavelmente vocês vai diminuir o nível de amizade, já tô sabendo. Mas é melhor vocês saberem por mim do que por outras pessoas. Você pode falar aqui que ninguém vai ouvir, não, só a gente mesmo. Ninguém vai saber. Só nós. Ninguém vai ouvir. Que eu não sou o cara do rock, nunca tive isso. Pra vocês terem uma ideia, acho que a banda mais rock and roll que eu ouvi na minha vida era Queen, que era o que eu mais adorava. Pô, é bem rock and roll, pô. Mas pô, aí quando as pessoas veem com Metallica e tal, assim, eu não, mais pesado, né? Cara, pra mim era uma coisa assim que eu não ouvia. Então na minha casa era Bee Gees, o meu cantor favorito, por exemplo, é James Taylor, entendeu? Bom pra caralho, bom, porra. Se você não tá com vergonha disso, não. Até agora tá tudo bem, Rafa. A vergonha vem agora. O rock que que pra você o rock mais perto era tipo Vanessa Camargo, é isso aí. Não, achei que ia chegar por aí. Sim. Não, a vergonha alheia que é a seguinte, é que recentemente há alguns anos, eu descobri que Led Zeppelin não era uma pessoa, era uma banda. Rapaz! Mas você sabe...
Aí já, pra mim era aí já tipo. não sei. Pra mim era tipo o Sr. Zeppelin, sabe? Assim, vamos ter aqui o Sr. Zeppelin. Imagino Pulando LED. Rapaz, Nome LED eu vou te sobrenome abraçar e vou me Zeppelin. expor, já que a gente tá no momento de expor, eu vou aproveitar que teve um momento da minha vida, que eu não vou dizer qual, que eu achava que a Frida Kahlo era um personagem. Eu achava que era um desenho de alguém. Eu via, falava, é uma pintura. Olha, tem que assumir, é o momento de se expor, não tem problema nenhum. Em algum momento da minha vida, eu aí estive no México, eu falei, eita, não é um Mickey do México? Caramba, meu Deus! Eu voltei pra casa, botei aquela maravilhosa, aquela versão da Salma Hayek, não sei quem é que faz a Frida Kahlo, maravilhosa. Eu falei, não, gente, aí eu vi o filme e falei, eu preciso voltar no México. Eu fui na casa dela e eu cheguei lá, fiquei confuso. Procurando Então, o Mickey, não achou o Mickey. Tá tudo bem, Rafa. Tá tudo bem achar que o Led Zeppelin era o senhorzinho e não era uma banda. Tá tudo, ou nem só o avião, né? O dirigível. Tá tudo bem, cara, porque eu já passei por essa aí. Não tem problema. O Heineken, ele tá sem par. Né? Pra quem não tá vendo, o Heineken não tá conseguindo nem respirar. Tamanha vergonha. Porque se alguém diminuiu a amizade agora, ele tá falando assim, gente, eu tô esse tempo todo ao lado desse cara. Achando que a Frida Kahlo era uma pelúcia. Aí é foda. Muito bom. Mas é essa idade, Rafa. Pelo menos aqui, ó, a gente não tem mais vergonha de nada. Nada. Tá tudo Acabou, bem, a vida é assim mesmo. Exatamente. Me aceite como eu sou. Um pouco de... Exatamente. Ainda tem as coisas que eu vou descobrir Muito ainda, bom. né? Pois já é. passou. Ainda tem as coisas que eu vou descobrir mais pra frente. Mas muito bom, cara. Agora sim, não sei se é o momento de eu dar minha dica. Sim, por favor, Duca, traz Posso seu já emendar? plano. Mas, cara, muito legal por você ter falado, Heineken. Eu, óbvio, conheço Gênesis pra caramba. Por incrível que pareça, eu não conhecia o Gentle Giant. Enquanto você falava que eu já tô com o Music aqui aberto, já busquei, dei o ok, salvei o disco pra ouvir ele a partir de amanhã. E aí, curiosamente, a minha dica, que era serão duas, porque quando eu vi que você indicou o Octopus ali, 2011 Remaster e tal, eu vi que ao lado dele tem uma edição que foi mixada pelo Steven Wilson, que é um cara que eu gosto pra cacete, e vou dar uma dica de última hora. O Steven Wilson é um baita músico, compositor e, enfim, cara... engenheiro de som, pra mim, um dos gênios, assim, de uma geração. Tem uma banda chamada Porcupine Tree, pra quem não conhece, uma banda bem legal, que vem dessa coisa, né, um pouco ali do progressivo também, misturado. Mas a minha dica é um trabalho dele que se chama Blackfield, cara. É um disco muito, Rafa, não é pesado. Boa. É bonito, são umas composições muito legais, canções mesmo, assim, é um disco, tem, se eu não me engano, uns 3 discos, se eu não me engano, lindos, assim, cara. É muito legal de ouvir, super amigável, sabe? Não é uma coisa que choca, né? Pelo menos pra gente estar falando aqui de progressivo, pra quem não conhece, pode ser estranho num primeiro momento, mas o Blackfield é uma bela porta de entrada. Ele nem chega a ser progressivo, não tem nada a ver com isso, mas é de um cara que vem com uma história dessa. Então, solto aqui essa dica de improviso, que é o Blackfield, que é a banda do Steven Wilson, que está conectado diretamente com a dica do Heineken. E por fim, só pra gente ir pra um outro lado, que eu sim, nunca cheguei a ser metaleiro, mas sempre ouvi muito rock, e rock pesado, e punk, porradaria, Ratos de Porão, Metallica, mas também como músico, eu sempre gostei de música, então eu gosto de um bom disco do Chitão e Chororó, eu gosto de um bom disco do Arlindo Cruz, do Fundo de Quintal, que seja, não é um problema pra mim o gênero, nunca foi, embora obviamente eu goste mais de uma coisa ou outra, e de fato tendo mais ao rock. Mas eu tô numa fase, cara, que nem chamo de fase, porque acho que já tem mais de um ano, que é o country, cara. Eu tô louco pelo country, porque diferente do... Porque assim, aqui o nosso sertanejo, eu particularmente, de fato, não sou conectado com o sertanejo atual, né? Mas o sertanejo raiz é uma coisa que eu vejo muita genialidade, muita pureza, muita magia, muita coisa legal. Mas o country americano, ele tem mais a pegada mais roqueira, as guitarras, né? Tem uma coisa até um pouco mais pop ali e tal. Cara, eu tô tão viciado assim, eu tenho umas rádios que assim, eu tenho aquele, não sei se é o TuneIn, não sei qual é o nome do app, que aí você escolhe rádios e vai se somando. Eu pego umas rádios do interior do cacete, do Texas, do lugar, os caras mais e eu vou botando e vai criando, puxando no outro. E aí a minha dica, talvez, né, é que assim, primeiro, ouça country. Boa. A dica ela é essa. Boa. Mas hoje eu tava voltando, inclusive, do campo e vim ouvindo uma playlist que eu gosto muito. E aí, essa é a minha dica. Assim, não vai ter no Spotify, em outros players, eu uso o Apple Music lá. Mas é uma playlist chamada All Things Country and Americana.
que ela é um apanhado ali daquele country mais assim, NFL, que é aquele Sunday Night Football, que tá a Carrie lá que canta e tal. E tem umas coisas mais raiz e tal. E é super aquela coisa assim, você fecha o olho, cara, você ouve o barulho da porta abrindo, tem um cara tocando no fundo, você pede uma cerveja, de repente alguém briga, sabe? É meu sonho. Eu falo com a minha mulher assim, eu falo, cara, será que um dia a gente vai conseguir ir pro Texas, algum lugar, e de repente a gente vai parar na estrada, entrar num bar e de repente meio que sai uma mini porrada, sabe? Uma briga sem querer, sabe? E a galera continua dançando, e tá tudo bem. E aí sobe alguém no palco, uma cantora, né, que canta e ninguém tá olhando. É meu sonho isso, cara. É coisa de quem gosta de filme, né? Mas, cara, eu tenho esse imaginário, assim. Então eu escolhi essa playlist, porque eu acho que ela é uma playlist da Apple, que se eu não me engano, ela vai se renovando, né? Ela é aquelas playlists orgânicas, vivas, que de tempo em tempo eles refrescam a playlist e tal. Mas eu achei ela muito legal, cara. Eu vi esse final de semana todo e tô muito nessa fase do country, cara. Então, se você aí, ouvinte, nunca se deu a oportunidade de ouvir uma coisa, né? Porque às vezes a gente tem aquela imagem na cabeça, a gente começa a ouvir um determinado estilo e você, cara, é aquilo que a gente falou. Vai ter um compositor, vai ter uma música, vai ter uma versão que vai te tocar. Sempre vai ter. A gente tem, né? A gente tem. É bom a gente ter todos os lados. Eu já fui roqueiro, mas eu tinha o meu pagode escondido ali. Eu acho que isso é muito importante a gente assumir isso e reconhecer, porque por que se limitar, né? Óbvio, você pode gostar de um estilo, mas é legal. Porque quando a gente vai ter esse papo aqui, por exemplo, vem todo esse estofo, todo esse feedback, né? Todo esse background de tudo que a gente assimila. Então, cara, é um estilo legal, um estilo confortável, assim, de ouvir, às vezes deixar pra trabalhar, deixar rolando, então vai fazer uma comidinha e tal. Então, minha dica acabou sendo Blackfield, do Steven Wilson, e essa All Things Country americana aí, que é a playlist da Apple. Boa. É a minha dica de última hora aí. Bom, pra fechar aqui, eu peguei uma onda que o Heineken, no meio do episódio, falou sobre delírio coletivo. Eu até achei que ele ia completar com o delírio coletivo Talkei. Eu achei que era esse o título, mas ele não completou. E aí eu vou fechar esse plano de detalhe aqui com uma dica, um canal, na verdade, que eu tenho acompanhado já faz um tempinho, que é do Jones Manuel, né? Um cara que é historiador, comunista, e ele tem um canal no YouTube. Recentemente participou aí de um debate com Kim Kataguiri. Ele falou que tem que falar Kataguiri, porque tem que falar o nome errado. Pronúncia, né? E eu achei sensacional, assim, ele é um cara muito eloquente, um cara da esquerda que tem conseguido se comunicar muito bem, fazer os debates, ele explica muito bem, um cara muito didático, e o canal dele, ele tem feito esses posicionamentos muito claros, assim, de por onde, né, a esquerda precisa começar a caminhar para tentar se reinventar, exatamente. E ele é um cara que é um desses que eu imagino que vai ganhar corpo aí ao longo do tempo, e ele tem usado muito as redes sociais para isso. Então, para quem quer conhecer um pouquinho mais, entender um pouco mais, ele tem episódios onde ele fala um pouco mais do aspecto histórico, né, do comunismo. Tem outros que ele faz uma análise um pouco mais didática agora, assim, pragmática, do que está acontecendo e tudo mais. Então é um cara muito bom, e fica essa minha dica pra quem quiser mergulhar um pouco no dentro disso. É engraçado você ter falado dele, que eu não sabia que era ele, mas olhando a cara a gente liga o nome da pessoa. Né? Eu vi um corte que passou na minha frente, ele falando uma coisa desse tipo, que era, você fala não sei o que, mas a luta, quem conseguiu, a carga de horário de trabalho, não sei o que, aí ele foi o comunismo, quem conseguiu isso aqui, ele falou uma luta. Eu falei, cacete, realmente o cara dispensou em 1 minuto aquelas coisas que a gente às vezes sabe, porque eu acompanho e sou a favor, entendo e procuro estudar o mais possível. Mas ele, de repente, ele conseguiu exatamente como você falou, cara. Ele comunica muito bem, muito rápido, muito objetivo. E ali ele deu uma aula em um corte de pouquíssimo, 2 minutos, cara. 3 minutos no máximo, respondendo. Então, assim, cara, agora eu sei que ele é ele. Maravilhoso, maravilhoso. Muito bom, muito bom. É ele. Vale dar se inscrever no canal, assim. Ele tem produzido bastante, tá com um editor lá e tal. E, enfim, ele tem participado bastante de debate, ele tem se colocado bastante nessa posição
posição, né, de desconstrução muito da esquerda, inclusive. É um cara que mete pau no governo Lula também. Então, isso, sabe? A gente precisa começar a caminhar. É importante, né? Exato. Saber a autocrítica, né? É o primeiro passo, né? Pra entender o que tá acontecendo e pra onde a gente pode ou quer ir, né? Exatamente. Não, legal. Pô, perfeito, cara. Vou até seguir, porque essa coisa da gente ver corte, a gente fica só vendo ali, acaba não dando continuidade, mas muito legal saber disso agora, não foi à toa. Bom, gente, chegamos aqui ao final desse podcast Cinemação. Imenso, mas muito produtivo. Muito legal. Podcast 575 aqui, um papo maravilhoso que a gente teve aqui sobre Coringa Delírio A3 aqui no caso, né? A gente conseguiu muito bom. Conseguiu. Delírio A3. A gente conseguiu aqui mergulhar no filme. Queria agradecer vocês pela presença mais uma vez. Uma honra ter vocês aqui, fazer com que as pessoas, né, nos seus delírios individuais, imaginem que em algum mundo paralelo, de repente o segundo corte está de volta, de algum jeito. Já voltou. E caiu o registro, já voltou. Mas sem pressão, né? Mas queria agradecer vocês. Ô, Heineken, deixa aí meios de contato, né, para quem quiser de repente acompanhar seus trabalhos aí, acompanhar um pouco mais o que você tem feito e tudo mais. Eu tô com pouca coisas nas redes sociais, eu tô mais postando coisas no Instagram de comida, basicamente, e trabalho dos outros, né? Eu tento sempre usar o meu Instagram para tentar divulgar trabalho de outras pessoas, então eu fico tentando, quando eu participo de alguma coisa e tal, aí eu ponho lá, mas é o @Heineken mesmo. E não é com H, viu, gente? Não é com R. E é isso, eu tô trabalhando aqui, então assim, eu tô bastante envolvido nessa parte de montagem daqui, então, e agora eu sou membro da CCE, que é a Canadian Cinema Editors, né, a Associação do Cinema Canadense. Olha aí! Membro, agora tá ficando sério o negócio. Ficando importante. E assim, se você não ouviu ainda, né, se tu não ouvisse ainda os episódios do segundo corte, tanto no Sala de Edição como aqui no Cinemação, volta lá e dá uma escutada, porque tem um trabalho grande que a gente faz, porque para fazer o segundo corte dá bastante trabalho mesmo, né? Porque a gente tem que achar o filme, e não só isso, mas tem que ler o roteiro, eu tento achar alguma coisa escrita, algum conteúdo, né? Alguma coisa que seja de utilidade, pra gente também não ficar só dando nossas opiniões, e o objetivo é esse. E o Duca, como vocês viram, é bem brilhante nesse sentido, de consegue abordar as coisas em várias frentes, né? Eu acabo ficando a parte mais chata, né? Que fico só falando as partes burocráticas. A gente faz um bad copy. Eu faço segundo corte pra aprender, rapaz. Isso. É aula. Ele não admite, mas eu faço que é minha aula semanal ali. Eu faço pra poder aprender. Exato. Mas a gente tá com alguns planejamentos. Eu tô com muitas pautas, tem muitas coisas lidas e muitas coisas apontadas. Eu tô só esperando a vida dar uma baixada nas coisas. Eu também tava trabalhando bastante, envolvido com uns cortes de um documentário aqui, que vem mais pela frente. E dando aula, né, eu acabo trabalhando muito na escola, eu não consigo tempo de sentar para ler o roteiro certo e tal. E também tem uma questão que algumas pessoas têm perguntado e falando, quando é que volta? Às vezes eu fico muito na dúvida se a gente pega filmes que as pessoas não vão conseguir achar, né, porque eu vejo um filme que eu acho maravilhoso, mas você tem que ter visto um filme que você acha fácil. E, por exemplo, para fazer a pauta para vir para cá, para esse episódio, eu tentei achar o roteiro, por exemplo, desse filme, eu não achei. Eu tentei achar partes do filme para eu poder remontar, para ver o que acontecia com takes e tal, e também não achei. Então, às vezes, tem que esperar a coisa dar uma fluida. Então, a gente tá tentando fazer voltar o segundo corte. Se tudo der certo, a gente tenta voltar em algum momento. Vai voltar. Não, voltou. Já voltou. Isso aqui é um sinal. Aqui tem uma imagem na minha frente de que voltou. Ouvintes, então pronto. Podem contar com isso. Fica aí, tá gravado. Não tem problema nenhum em dizer. Muito obrigado. Valeu, Heineken, mais uma vez. E, Duca, obrigado também. Eu sei do seu corre aí também. Conseguiu encaixar um tempinho pra falar com a gente. Sim. Entre a meia-noite e as 6, ainda tem o tempo, né, Duca?
Tá livre, exatamente. Esse é o momento livre. Eu tive uma filha recentemente, ela tá com 6 meses agora. Na verdade, nem adianta eu tentar jogar culpa pra ela, porque ela é um anjinho, assim. Então, assim, não tenho... Mentira. É que, assim, ainda bem que tem trabalho, tem coisa rolando ao mesmo tempo. E sim, a criação de um serzinho novo, quero me dedicar o máximo possível. Mas agora, de fato, as coisas estão voltando e também é aquilo. Se a gente não chama a responsa, a gente não faz. Então, eu ficava naquela, tem que fazer, quando tiver o tempo, a gente... Se for esperar o tempo, a gente não Só faz. importante falar uma coisa aqui, que fazer agenda com o Duca é real uma coisa... Assim, é uma arte. Porque quando você pede pra ele, quando é que você pode? Ele fala, ó, é o seguinte, eu tenho espaço entre 4 coisas que eu tenho que entregar para um cliente, mais 2 curtas e um filme que eu tô fazendo, que vai ser entre terça, 5h30 a 5h42, e depois quarta, entre 7h15 e 7h34. Faz em E aí, pedaços. assim, você tem que acertar esse ponto aí, porque se você fala, chegou 7h32, você não ligou, falou, não, já era, agora acabou, botou mais 6 coisas no meio, e é assim. E às vezes, quando eu entro online com o Heineken, ele olha pra mim e diz, você comeu? Cara, vamos deixar de fazer essa reunião, vai comer, porque eu sei que você não parou pra almoçar. Não, eu guardei esse momento do almoço pra gente gravar. Eu falei, não, vai comer, depois a gente grava. E assim... Mas, cara, tem que parar isso, não pode ser assim, essa loucura toda, quer dizer, nem sempre é assim, né, mas tem os momentos que são mesmo e às vezes... Passa um momento que eu falo, putz, eu tava livre, mas é aquele descanso automático, né? Que a gente nem percebe que tá descansando, porque é necessário, não tem como. Mas, enfim, pra finalizar, estamos falando tanto, pra quem não sabe, Duca Mendes, D de dado, UCA. Meu Instagram, minhas redes, né? Enfim, Twitter que foi e voltou, Instagram e qualquer outra plataforma, Blue Sky, Duca Mendes. Cara, adoro conversar, adoro falar sobre um monte de coisa, como falei rapidamente aqui, tem o background musical também, adoro cinema, série, sou viciado pra caramba, então quiser estender esse papo aqui, será sempre bem-vindo, pode me chamar lá que é um prazer. E Duca Mendes com BR, Vimeo, Duca Mendes, pra quem quiser ver um pouco do meu trabalho de doc, de publicidade, enfim, de coisas que eu tenho feito. Como a gente falou aqui, nem tudo dá tempo de colocar lá, mas dá pra sacar mais ou menos. Se quiser chamar para algum trabalho, também adorarei conversar. Boa. Então, @Duca Mendes em todos os lugares aí, Duca Mendes com BR, vai achar tudo que for preciso. Boa, muito obrigado mais uma vez. Maravilha, obrigado. E mais uma vez, obrigado, cara. Obrigado demais. Obrigado. Pra não esquecer pra gente também é uma honra. Desde quando a gente se conheceu, desde o Segundo Corte, passar a fazer parte aqui da galera também que não conhecia, e passar a ter a oportunidade de ouvir, a oportunidade da gente também de colocar uma ótica um pouco diferente do que a gente costuma ver sobre filmes e tal. Então, pra gente é que é uma honra, cara. Obrigado demais pela essa oportunidade. E obrigado por você ter falado, ó, dia 14 você pode? Minha garganta fez não, aí eu... Posso. E tô aqui. Então, valeu. Valeu por essa puxada aí que eu falei, não posso vacilar com o Rafa, vai ter que rolar. E rolou. Porra, deu tudo certo, sensacional. Fiquei felizão, tô muito contente, muito contente. Que bom, eu que fico feliz de ter vocês aqui, obrigado. É isso, pessoal, pra você aí, né, que curtiu o episódio de hoje, você quer continuar essa conversa com a gente, seja, né, pra mandar crítica, perguntas ou compartilhar suas próprias ideias, só aparecer nas nossas redes sociais, procurando sempre por @cinemacal ou mandar um e-mail para contato@cinemacal.com. A gente adora ouvir o que vocês têm pra dizer, então envia aí seu contato, segue a gente lá nas redes sociais que estamos lá em todas elas, no Blue Sky, né, e por aí vai, Twitter e Instagram e tudo mais. Quer trocar uma ideia direta comigo? É só me procurar aí nas redes sociais também como Rafa Arinelli, sempre bom conhecer quem tá aí do outro lado ouvindo, então entre em contato, vamos trocar essa ideia e não se esqueça de seguir o podcast do Cinemação, né, pode ser no Spotify, na Apple Podcast, no Deezer, Castbox, Orelo, em todos os agregadores aí, assim você recebe todos os episódios fresquinhos no momento que eles saírem, você já vai lá e já faz o seu download e pode ouvir ele durante a semana toda aí. E fica também o convite, se você quiser apoiar o Cinemação com o valor de um cafezinho, você já ajuda demais a gente aqui e além de ganhar presentes exclusivos no final do ano, você também entra para um grupo super especial no WhatsApp, o link para se tornar um apoiador tá no post desse podcast. E é isso, pessoal, o podcast Cinemação 575 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse
podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.